Muito bom dia para você em todo o estado de Santa Catarina, acompanhando o nosso SCC Meio-Dia, que já abre essa edição com as belas imagens do nosso Oliveira sobrevoando a praia de Jurerê Internacional. Essas imagens foram feitas ao longo desse fim de semana, principalmente no domingo, né? Como a gente vê a praia lotada no norte da ilha, porque foi um fim de semana de verão daqueles, com temperaturas passando facilmente dos 30 graus em praticamente todas as regiões do estado de Santa Catarina. E quem já está de férias, quem está no litoral aproveitando, foi também se refrescar, como nós estamos vendo, a disputa por espaço na praia de Jurerê. Apesar das obras de alargamento, né, a praia não está tão extensa assim, porque é algo que necessita sempre daquela manutenção, porque a cada ressaca o mar volta a ocupar o seu espaço. E nós estamos vendo nas imagens do drone pilotado pelo Oliveira nesse domingo, o pessoal aproveitando o norte da ilha de Santa Catarina, a praia de Jurerê. Visibilidade também boa da água, né, gente? Estava um fim de semana daqueles. Vamos lá com as informações, com as imagens ao vivo dessa segunda-feira, dia 29 do mês de dezembro. A capital hoje amanheceu com chuva ao longo da madrugada, em alguns momentos pancadas mais fortes. No início dessa manhã, aquela garoazinha, e agora o tempo está fechado, com muitas nuvens. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo, atualizando os últimos dias de 2025. Aqui da capital catarinense, vamos ver agora outra região com a imagem ao vivo para você que está acompanhando o nosso SCC Meio-Dia. Governador Celso Ramos, ali é Praia de Palmas, né? É Praia de Palmas, um balneário também muito procurado aqui na região da Grande Florianópolis. Nessa época de fim de ano, as pessoas então se divertindo, se refrescando e aproveitando o estado de Santa Catarina com o seu belo litoral. De Governador, a gente segue sentido norte. Vamos mostrar como está o trânsito agora na BR-101 em Itapema, bem próximo do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Agora, olha ali embaixo, vocês estão vendo? Há muitas pessoas aproveitando a Praia da Ilhota, né? Que é essa praia que nós temos esse pedacinho de areia ali e o pessoal se refrescando também. Estão vendo ali embaixo, ó? As pessoas que geralmente utilizam outras faixas mais extensas de areia, de praia, mas ali o pessoal encontrou esse cantinho favorável a um mergulho, a um banho de mar. Valeu, pessoal lá de Itapema, na audiência, Balneário Camboriú, Navegantes, é toda Santa Catarina ligada no nosso SCC Meio-Dia. Vamos aos destaques dessa edição, daqui a pouco te traz mais informações de um verdadeiro mistério para a polícia aqui na capital. Partes de um corpo foram encontradas dentro de uma mala que estava presa ao costão do Santinho, em meio às pedras. Eu estive hoje pela manhã no Instituto Médico Legal, conversei com o delegado titular da especializada Delegacia de Homicídios aqui da capital e daqui a pouco te traz mais atualizações desse caso, que a polícia ainda não sabe quem é a vítima. E também municípios aqui em Santa Catarina decretam situação de emergência após as fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento lá na região sul e também na região norte do estado, onde o Luiz traz os destaques para a gente. Barra Velha e Laguna decretam situação de emergência por conta do temporal desse final de semana. Todas as informações daqui a pouco, aqui no SCC Meio-Dia. Em Laguna até o comentário de uma microexplosão, né? Aquele vento forte causando prejuízos na região sul do estado. E também nessa edição vamos falar dos preparativos finais para o Réveillon em Santa Catarina. Na capital, fogos, shows nacionais devem marcar a data na ilha e no continente, não é, Kaique? É isso mesmo, Henrique Zanotto, eu já estou em um ponto estratégico, afinal tenho ao meu lado a Beira-Mar Norte, do outro a Beira-Mar Continental, lá atrás a Ponte Hercílio Luz e na minha frente a Bahia Sul. Em todos esses espaços vai haver espetáculo pirotécnico, fogos de artifício em Florianópolis, em uma festa que, meu amigo, terá espetáculos nacionais. Gente muito famosa e que o povo gosta, hein? Tanto na ilha quanto no continente. Já já eu volto com todos os detalhes dessa festa que ainda por cima terá exibições, os fogos não terão tanto barulho e ainda haverá a distribuição gratuita de abafadores sonoros. Em instantes aqui na tela do SCC SBT. Valeu, Kaique, com esses destaques, com a sua companhia. Vamos juntos até 1h05 dessa tarde de segunda-feira, dia 29 de dezembro. Fique com a gente, estamos no ar com SCC Meio-Dia.
Estamos de volta com as informações, então, da chuva, porque agora estamos no verão, gente. E é isso, o dia já começa abafado, bastante quente, chega aquele fim de tarde e vem aquela pancada forte. Nós vamos direto ao norte do estado, porque em Barra Velha, a prefeitura decretou situação de emergência. O Luiz Felipe já veio com os destaques e traz mais informações para a gente, tanto da situação que atingiu o norte do estado, né, Luiz, como também lá no sul, em Laguna. Por aí, qual a situação de momento? Foi mais aquela pancada de fim de tarde, ô Luiz? Ou ainda permanece alguma rua alagada hoje pela manhã? Acredito que não, né? Uma ótima segunda-feira, informação ao vivo, Luiz Felipe Melo. É contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Muito bom dia para ti. Bom início de última semana. Bom início de última semana para todos vocês que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Meu querido Henrique Zanotto. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando a gente vê essas informações de ciclone extratropical, de tufão, de tornado, a gente geralmente lembra de filmes, né? E foi o que aconteceu aqui no norte do estado. Eu, particularmente, nunca vi uma ventania tão forte, uma chuva tão forte e tão rápida que aconteceu aqui na nossa cidade. Mas primeiro vamos falar da situação de Barra Velha, onde a prefeitura decretou situação de emergência em meio à alta temporada, né? Cerca de 70 milímetros de chuva foram registrados em apenas 40 minutos na noite de sábado. O município chegou a registrar cerca de 40 ocorrências relacionadas a alagamentos e resgate. A gente pode ver nas imagens diversas ruas alagadas, diversos locais com problemas por conta do acúmulo muito grande de água que acabou atingindo a cidade de Barra Velha. Por isso, a prefeitura decidiu decretar situação de emergência, informação que foi apurada amplamente pela nossa equipe do portal SCC10, pela nossa jornalista Sara Falcão, e esse decreto tem a validade de cerca de 90 dias. É a situação da nossa querida Barra Velha, que está aqui ao lado de Joinville. Joinville também acabou sofrendo bastante com essa forte chuva, ventos fortes, como falei agora há pouco. Eu, particularmente, nunca vi algo do tipo. A impressão que dava, Henrique, era justamente que a gente estava no meio de um tufão, de um tornado, de um ciclone, porque ventos muito fortes. E esses ventos, essa chuva, acabou deixando cerca de 14 mil unidades consumidoras sem energia elétrica na cidade de Joinville. Cerca de 13 bairros da cidade sofreram com essa forte chuva e também com os fortes ventos. No domingo, chegou a ter uma pancada muito rápida aqui na nossa cidade e hoje pela manhã, um tempo que já não está tão quente como foram os últimos 3 dias, sexta, sábado e domingo, mas ainda continua um calor, porém com um tempo mais fechado. E hoje pela manhã, até agora a entrada aqui no nosso SCC Meio Dia, sem nenhum registro de chuva, apenas um mormaço quente aqui na nossa região. Então essa situação de momento, situação de emergência decretada na cidade de Barra Velha. Henrique, volto contigo. Obrigado, Luiz, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ele volta com outra participação ao vivo da região norte do estado, porque agora nós vamos ao sul, porque o município de Laguna também decretou situação de emergência após esse forte temporal no fim de semana. A Emanuela atualiza para a gente as informações. Eu comentava agora há pouco, né, Emanuela? Não sei se a Defesa Civil já deu algum laudo oficial ou não, mas a possibilidade da chamada microexplosão, né? Pelos ventos fortes causando destruição e pânico para a população que viveu tudo isso em Laguna nesse fim de semana. Ô Manu, uma ótima segunda-feira, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você, boa semana para todos que nos assistem também. Pois é, esse final de semana foi de muito trabalho aí para a Defesa Civil e de muito transtorno para o pessoal de Laguna. Zanotto, ainda oficialmente a Defesa Civil não confirmou se é uma microexplosão ou não, tá? Muitas pessoas falaram sobre isso, mas a questão é que foi uma tempestade realmente muito forte, muita chuva em pouco tempo e também o vento muito forte. Foram pelo menos 500 casas, aí segundo informação oficial da Defesa Civil, que foram afetadas. 30 pessoas tiveram que sair de casa, então estão desalojadas, tiveram que ir para casa de parentes ou amigos por conta de todo o transtorno. Então, teve alagamento, destelhamento, aqueles danos que são causados pela chuva, né? Algumas pessoas que perderam ali imóveis dentro de casa, destelhamento, todo o transtorno. E foi um final de semana de bastante agonia aí para essas pessoas, porque assim, foi geral, tá? Todos os bairros de Laguna, até segundo a própria prefeitura,
tanto a região central quanto aqueles bairros mais afastados, a região mais de interior foi afetada por conta dessa tempestade aí do final de semana. Então, ontem o município decretou situação de emergência até para conseguir recursos do estado e também federal para atender essas pessoas, pelo menos agora nesse primeiro momento, né? Muita gente que ficou com a casa sem telha, que precisa ali dos primeiros reparos mais emergenciais, então é possível, né? Tem que decretar emergência para poder conseguir esses recursos. Então esse decreto ele é válido por 180 dias e também agora, né? Trabalho de voluntários, muitos moradores, os próprios moradores ajudando aí a reconstruir, enfim, a reparar, tentar consertar de alguma forma, porque foi realmente uma situação de muito transtorno. A Defesa Civil está trabalhando com isso, né? Até agora eles ainda estão fazendo o levantamento, esse trabalho está sendo feito. Até hoje de manhã entrei em contato com o responsável pela Defesa Civil na região. Então, assim, não tem nenhum desabrigado, não tem abrigo ainda, mas é claro que eles vão fazer, né, o levantamento e até a orientação é a seguinte: entrar em contato com a Defesa Civil e também com a Secretaria de Assistência Social para que eles possam fazer esse levantamento das famílias, né? Quantas famílias que precisaram sair de casa, como que está a situação, porque o estrago foi bem grande aí nesse final de semana. E a gente vai seguir acompanhando por aqui, até porque teve outras cidades aqui da região, claro que uma escala bem menor, né? Mas o final de semana, tanto o sábado quanto o domingo, deu aquele calor muito forte, muitas pessoas foram para a praia, mas teve aquela tempestade no final do dia. Então aqui na região, que cidades da região carbonífera, Criciúma, Siderópolis, Uruçanga, também registraram volumes de água. É claro que não teve esses estragos como teve em Laguna, mas trouxe sim esse transtorno, alagamentos pontuais, aquele transtorno mesmo por conta da chuva, né? Aqui foi mais a questão da chuva mais forte, só que em Laguna teve esse vendaval também. A gente segue acompanhando e essa foi a cidade, né, que a gente destaca aí que teve a situação de emergência e também agora, também ajuda de voluntários e também outras forças de segurança para atender nesse primeiro momento essa população que foi atingida por essa tempestade do final de semana. Volto contigo aí no estúdio. Oi, Manuela, e em Criciúma, essa manhã de segunda-feira, abafado, com sol, com chuva, como foi? O que você pode nos trazer da situação de momento? Pela previsão, já posso adiantar, eu vi que essa semana não deveríamos ter temperaturas tão elevadas como foi aí do Natal, essa última quinta, sexta, sábado e domingo. Mas amanhã de segunda-feira, agradável, Manu, ou já abafada? Ô Zanotto, hoje está diferente dos outros dias, viu? Agora está fazendo 25 graus aqui em Criciúma, amanheceu nublado, tá diferente dos outros dias e agora está até chovendo. Eu vou vir aqui um pouquinho para o lado, pedir para o Isaac mostrar aqui como é que está o tempo, porque agora está chuviscando um pouquinho mais forte, 25 graus, mas de manhã estava mais nublado, tá? Temperatura mais amena do que os outros dias, no sábado e no domingo. Já deu aquela manhã quente, né? Muitas pessoas já de manhã na praia e hoje a gente sente que está um pouco mais fresco, mas é claro que ainda está um tempo de calor, mas deu uma amenizada, principalmente agora, por conta da chuva, né? Que começou a chover agora há pouco, assim, perto das 11 horas começou a chover mais por aqui na região, né? Muito bem, obrigado, Manu, pelas suas primeiras informações. Então, chove no momento, uma garoa fraca lá em Criciúma, região sul, que ajuda, né, a temperatura não subir tanto. Vamos com mais informações agora da área de segurança pública. Gente, um verdadeiro mistério para a Polícia Civil aqui de Florianópolis. O caso desse corpo, pelo menos pedaços de um corpo, foram encontrados dentro de uma mala no Costão do Santinho. Nesta manhã de segunda-feira, eu estive com a Ari Alencar visitando o Instituto Médico Legal, enfim, de obter mais informações e depois também conversei com o delegado titular da DH. Vamos saber então o que a gente conseguiu apurar e o que as polícias científica e civil sabem até o momento do caso do corpo encontrado na mala. O atendimento na Polícia Científica, aqui no bairro Itacurubi, onde funciona também o Instituto Médico Legal Popular IML, foi bem abaixo do normal. Nas primeiras horas dessa manhã, poucas pessoas estiveram aqui na recepção. A nossa equipe veio até o local para tentar obter mais informações de um caso que começou durante a tarde desse domingo, quando populares encontraram no acesso à trilha do bairro do Santinho, norte da ilha de Santa Catarina, uma mala com um odor muito forte. Dentro dessa mala, após a chegada da Polícia
Polícia Militar e da Polícia Científica, foi confirmada a presença de um corpo humano. Esse corpo veio aqui para o Instituto Médico Legal. Durante a madrugada, as informações que a nossa equipe recebeu, que alguns familiares de pessoas que estão desaparecidas, ao receber essa notícia através das redes sociais, procuraram o IML para fornecer material genético. Todo o corpo que chega sem identificação aqui no Instituto Médico Legal, primeiro ele passa por essa avaliação facial, do rosto, reconhecimento através de tatuagens pelo corpo feita por familiares. Isso não será possível nesse caso, em virtude do avançado estado de decomposição desse cadáver. A informação oficial que nós tivemos da assessoria de imprensa da Polícia Científica, que trata-se de um homem. Uma primeira informação chegou a se levantar a possibilidade de mulher, mas esse caso já foi descartado. Como a primeira alternativa de reconhecimento através das digitais, serviço dos papilocopistas e também do rosto, o corpo não foi possível, agora são outras duas hipóteses que podem auxiliar a delegacia especializada, a DH, a Delegacia de Homicídios, a reconhecer esse corpo. A primeira, através da arcada dentária. Para isso, algum familiar precisa fornecer uma radiografia ao Instituto Médico Legal. Se essa hipótese também não chegar ao seu resultado final, partimos então para a última possibilidade, o material genético. Através de amostras da vítima, é colocado esse material em um banco de dados que tenta encontrar algum familiar, alguma amostra compatível. Se também não for possível, aí chega a reconhecimento através desse material doado, por exemplo, dessas pessoas que estiveram aqui durante a madrugada, na tentativa de saber se essa vítima encontrada lá no Santinho é justamente o familiar que eles estão procurando. A nossa equipe vai em busca de mais informações e podemos atualizar a qualquer momento, mas por enquanto, o corpo encontrado na mala aqui no Santinho permanece no Instituto Médico Legal de Florianópolis sem identificação. E assim que saí do Instituto Médico Legal, conversei com o delegado Alex Bonfim para saber justamente como que a polícia trabalha nesse primeiro momento, se nem tem a identificação da vítima, não sabem quem é que foi encontrado morto. Vamos ver. O primeiro passo de qualquer investigação de homicídio é saber quem é a vítima, até porque sem essa identificação fica muito difícil a polícia poder direcionar a investigação, saber por onde começar a procurar. Então, até o presente momento, nós não temos informação da identificação civil da vítima. A única informação que nós temos é que se trata de um homem, informação preliminar, e nada além disso até o momento. Também acredita-se que, pelo estado dos objetos que foram encontrados, uma mala, um saco, né, uma outra mala menor, esses objetos com os restos mortais foram deixados naquele local, não foram trazidos pelo mar. Então, até o momento, são as poucas informações com quais nós trabalhamos, mas acreditamos que em breve a Polícia Científica vai poder nos fornecer a identificação dessa pessoa e assim nós vamos ter um ponto de partida para as investigações. Nesse primeiro momento, não se trata de uma lista da Delegacia de Homicídios, porque, obviamente, nós temos algumas pessoas desaparecidas que são tratadas como potenciais vítimas de homicídio. Mas isso é de longa data, não é de agora, então não cabe nesse caso. O que nós podemos eventualmente constatar, que vai ser verificado, caso ela não seja identificada num período breve, é observar, procurar dentro dos boletins de ocorrência de pessoas dadas como desaparecidas recentemente. E aí sim tentar confrontar com familiares, entrar em contato com familiares, né, com pessoas que possam nos auxiliar a identificar. De qualquer forma, em uma situação como essa, é óbvio que alguém sabe e é óbvio que alguém viu. Não necessariamente somente os agressores que participaram do fato. Muito possivelmente, numa cidade, num município do tamanho de Florianópolis, alguém tenha presenciado, ainda que algo de suspeito, alguma movimentação. Imaginamos que alguém está passando pela trilha e viu, né, alguém carregando uma mala, uma atitude suspeita. Então, nesse momento, é muito importante contar com o apoio da população para garantir a segurança, não só do nosso município, mas também para que uma resposta seja dada e um crime tão grave quanto esse não fique impune. Então, a gente solicita à população que qualquer informação acerca dos fatos entre em contato com a Polícia Civil, principalmente pelo canal de denúncia 181, eu repito, 181, e qualquer informação vai ser devidamente analisada e pode nos auxiliar a desvendar o caso. E
também informo, ou melhor, garanto que nenhum dado pessoal será divulgado. O que nós precisamos é tão somente da informação. A identidade da pessoa pouco nos importa, nós não temos interesse em saber. Nós queremos a informação com riqueza de detalhes. Então, caso qualquer popular tenha conhecimento ou tenha visto algo suspeito, a gente solicita que entre em contato com a Polícia Civil pelo canal de denúncia 181. Muito bem, agradecendo o delegado pela entrevista que concedeu para a gente, reforçando então a comunicação direta da população, alguém que tem alguma informação que possa levar à identificação da vítima e dos possíveis autor ou autores, 181, porque é um caso difícil, porque quem tirou a vida comete o segundo crime também já da ocultação de cadáver e tenta justamente dificultar a identificação da vítima, tirando ali as suas digitais, a cabeça, né, que foi decepada, mas a polícia consegue. Vamos ver então ao longo dessa semana se teremos a conclusão desse caso. E daqui a pouco a gente fala de um jovem de 22 anos que estava desaparecido desde o dia 22, após entrar na Praia de Palmas, no mar, em Governador Celso Ramos. E pescadores que passavam pela região encontraram o corpo e acionaram os bombeiros. Já o Kaique vem com mais detalhes sobre esse caso de afogamento aqui em Santa Catarina, nossa querida Praia de Palmas. Atenção, motoristas, entramos naquela semana que o trânsito promete ter um dos maiores, se não o maior fluxo do ano. A expectativa, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, que agora, segunda, terça e quarta-feira, nós deveríamos ter um acréscimo de até 75% no fluxo de veículos circulando pelas rodovias federais, e a principal delas é a 101, porque passa por todo o nosso litoral. Eu vou ao vivo agora com o Kaique, que chega com mais detalhes para a gente, justamente dessa informação agora da PRF, né, Kaique? Porque é aquele momento que as pessoas passam geralmente o Natal, no interior do estado, com seus familiares, né? E depois chega fim de ano, é hora de descer para o litoral. E então você atualiza para a gente o que você observou já do fluxo, por exemplo, no ponto que você está, na Via Expressa, na entrada da Ilha de Santa Catarina, e essa informação fundamental que vem da PRF, com os gestionamentos inevitáveis na 101, né, Kaique? A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto e todos que assistem o SCC Meio-Dia. Você resumiu perfeitamente o cenário que finaliza 2025 e começa 2026. Então, você aí do outro lado, meus amigos que assistem o SCC SBT, fiquem atentos, tenham paciência e cumpram as regras para que ninguém termine ou comece o ano com problemas que na estrada são sempre maiores, afinal, nunca se sabe o que pode acontecer. Quer ver uma dica que parece boba, muito simples, mas chega a salvar vidas? Leve água no carro. Se você vai trafegar por longos períodos, seja de distância e, consequentemente, de tempo. Essa época do ano, ela é bem mais quente, é fundamental que todos dentro do carro estejam hidratados. Com relação às filas, vamos lá, BR-101 deve sim continuar sendo o principal foco do trânsito intenso durante o final de ano. Como Henrique Zanotto disse, o fluxo de pessoas acontece não só dentro de Santa Catarina, mas recebemos milhares, milhões de visitantes de todas as partes do mundo. Então, BR-101, principalmente nos acessos às praias mais famosas, sejam as de Florianópolis, Balneário Camboriú e assim por diante, nesses trechos em que há acesso para localidades famosas e procuradas por turistas, o trânsito costuma ser mais intenso. O número até 75%. É muita gente trafegando, por isso toda atenção é necessária e muita paciência. Você, inclusive, deve considerar atrasos. O tempo que eu costumo levar de Florianópolis a Balneário Camboriú, por exemplo, é mais ou menos 1 hora. Nessa época do ano, sabemos bem, quem pega a estrada, o cenário é diferente. Por isso, o policial rodoviário federal, Alexandre Castilho, enumera, a partir de agora, uma série de dicas para quem vai viajar de carro.
Fique pneus, freios, limpadores, óleo, luzes e, se for o caso, a água do radiador. Esta é uma época conhecida pelos temporais repentinos e, por isso, sob pancadas de chuva, reduza a velocidade, aumente a distância dos outros veículos. Cuidado com frenagens bruscas, porque com asfalto molhado, os pneus perdem a aderência e aumenta o risco de aquaplanagem. Equipamentos como estepe, triângulo, macaco, chave de roda são obrigatórios e a documentação, tanto do veículo quanto do condutor, deve estar em dia. Outra coisa, prefira viajar de manhã cedinho, entre 5 e 8 da manhã, quando o trânsito é menos intenso e o sol ainda não está tão forte. Uma dica essencial para caso aconteça algum acidente sem vítimas com você é a seguinte: retire os veículos da via, é claro, coloque-os em local seguro e faça o boletim de ocorrência de forma online quando houver, então, apenas danos materiais e um entendimento entre os envolvidos nesse acidente. São muitas dicas e Henrique Zanotto, agora sai o Kaique jornalista, sai toda essa parte técnica e eu, enquanto cidadão motorista, faço um apelo aos meus semelhantes, a quem vai estar ao meu lado, motorista de carro, piloto de moto, motorista de ônibus, caminhão e assim por diante. Tenham prudência, respeitem a velocidade, não mexam no celular e não dirijam após beber. É contigo aí no estúdio, Zanotto. Certo, Kaique, que tem informações para a gente também de algumas mudanças no trânsito aqui na ilha, né, Kaique, na área continental também, já em função da programação, da organização das festas de fim de ano, né, Kaique? Bem lembrado, Zanotto, Florianópolis, capital de Santa Catarina, um dos destinos mais procurados de todo o país, vai ter um grande movimento, são festas, como eu adiantei no comecinho do jornal, na ilha, no continente, por isso as mudanças no trânsito vão acontecer em 3 momentos, elas serão graduais. Peço que coloque em tela o material que nós preparamos para que você aí de casa possa entender como tudo vai funcionar. No início, então, a partir das 6 horas da tarde, a Guarda Municipal e todas as forças de trânsito e segurança de Florianópolis vão desviar o trânsito no sentido centro-bairro para a marginal da Beira-Mar Norte. Então, quem vem pela Arno Eixel, a Avenida Otto Gama Dessa, Rua Alves de Brito e a Avenida Mauro Ramos, todo mundo vai ser direcionado para a marginal. Aí depois, a partir das 10 horas da noite, o trânsito inteiro no sentido bairro-centro vai ser direcionado para a Praça Celso Ramos, fluindo pela Rua Frei Caneca e a Avenida Mauro Ramos. Além disso, haverá uma série de outros bloqueios, principalmente pela região central de Florianópolis. Lembrando, para quem não está acostumado ainda com a virada, o Réveillon em Florianópolis, há uma grande concentração, tanto de festa quanto de pessoas, na Beira-Mar Norte e em todo o entorno da região central da cidade. Mas teremos também shows na Beira-Mar Continental. Por isso, na Beira-Mar Continental, como você pode ver, há uma extensa programação e como fica o trânsito. A partir das 2 horas da tarde, todas as vias da Beira-Mar Continental vão ser exclusivas para o público que vai participar da virada. Os bloqueios vão ser no acesso à Beira-Mar por Coqueiros, nos acessos da Ponte Colombo Salles e das ruas Fulvio Dutti e Santos Saraiva. O movimento é grande nessa região, ali no Estreito, como bem diz o nome, há algumas ruas que são bem apertadinhas, então planeje a sua viagem, dê preferência, se puder, ao transporte público, ou então vá andando, divida o espaço dentro do carro, fazendo com que o movimento de alguma forma não seja tão grande e todos possam aproveitar esta grande festa que, por sinal, já que estamos falando de trânsito, segurança,
vai contar ainda com um grande aparato da Guarda Municipal que, por exemplo, estará identificando crianças para que elas não se percam dos pais e, caso venham a se desencontrar dos familiares, possam ser facilmente identificadas por agentes ou por cidadãos aqui que estejam aproveitando as festas em Florianópolis. Zanotto. Valeu, Kaique, obrigado pelas suas informações. Aproveitando, mandar um grande abraço. Vocês estão vendo aqui o pessoal da Concap roçando o canteiro central aqui da Via Expressa, né, BR-282, para manter a organização, para manter a nossa cidade limpa, os coletores, as margaridas, é o Cris que está lá na imagem, né? Agora mostra ao vivo, vejam só, gente, 11 horas e 30 minutos agora, embora hoje não está aquele sol tão forte, e o pessoal ali na lida, é roçadeira, tá vendo? Não é nem aquele carrinho não, é roçadeira mesmo, ali, né, limpando, deixando a cidade toda organizada e até aproveitando essa imagem ao vivo dos funcionários da Concap, pedir para a nossa população, quem está acompanhando o nosso EC Meio Dia, aquele cuidado também na hora de deixar o lixo para esses coletores, né? Por exemplo, nós temos aqui em Florianópolis os pontos certos para descarte de vidros, garrafas, copo, quebrou o vidro, então joga dentro da sacola, né? Isso pode machucar alguém na hora de separar esse material, principalmente o reciclado. Então, dê o destino certo, né? E aí o pessoal da Concap deixando tudo limpo, tanto aqui na Via Expressa, como principalmente também nas praias. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai abrir agora o nosso WhatsApp para saber da sua programação. Você vai pegar a estrada agora nesses próximos dias? Manda pra gente se você vai pegar alguma rodovia, se você prefere ficar em casa, com a sua programação para esses últimos dias de 2025 e a chegada do novo ano. Então, o telefone está aqui na tela do nosso SCC Meio Dia. Para você que é de outra região do estado, 48 prefixo popular DDD, 99162-2676, 99162-2676, você manda o WhatsApp e conta pra gente, vai pegar a 101, vai pegar a 280, 282, 116, vai pegar alguma rodovia estadual, qual o seu destino para esses próximos dias? Daqui a pouco a gente traz também aqui a participação da nossa audiência e você vai ver também nessa edição um grave acidente que terminou com a morte de um dentista nessa madrugada de segunda-feira em Lages. Shaina Marcon traz o destaque ao vivo. É isso, Zanotto. Esse dentista de apenas 25 anos perdeu o controle do veículo e acabou caindo dentro do Rio Cará, aqui na Avenida Belisário Ramos, em Lages. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes aqui no SCC Meio Dia. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a sua grata companhia aqui no nosso SCC Meio Dia, mandando um grande beijo e abraço à nossa querida Marister, que está no seu período de férias, volta lá na segunda semana do mês de janeiro. E daqui a pouco também informações, atenção você do Gravatá e Navegantes, hein? A gente vai mostrar no SC Esportes um talento do surf de apenas 10 anos lá da praia de Navegantes, daqui a pouquinho, porque agora a gente fala de um grave acidente que infelizmente terminou com a morte do condutor desse carro durante esse amanhecer de segunda-feira em Lages. O carro que ele estava dirigindo sai da pista e cai no Rio Cará. A gente vai ao vivo com a Shaina, porque, Marcon, eu acreditava que nós já teríamos o equipamento de guarda-reio por toda a extensão ali do Rio Cará, mas infelizmente não, né? Alguns trechos ainda não contam com esse equipamento, que é um investimento tão pequeno. Se nós colocarmos do outro lado, né, Shaina? Vidas. E nesse caso, até mesmo alguém que estava ali, jurou a sua profissão de atender o próximo, né? Um dentista do serviço público, ali que trabalhava na UPA, né, Shaina? Que é vítima desse acidente, como pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o que será que está faltando, né? Para colocar guarda-reio em toda a extensão do Rio Cará, porque eu acho que é incalculável, né, Shaina? A quantidade de acidentes que nós temos com ferimentos graves, com óbito como esse caso, e outros que resultam somente no dano material por falta desse equipamento. Não tem o guarda-reio em toda a extensão. E esse motorista, infelizmente, não resistiu. Shaina Marcon, um excelente início de semana, boa segunda-feira, informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Pois é, infelizmente, né, mais uma vida perdida aqui no Rio Cará, na Avenida Belisário Ramos, bem nesse trecho onde a gente está aqui, onde ainda nesse trecho não tem guarda-reio. Foram instalados, né, ao longo do ano passado, do ano retrasado, várias extensões aí de guarda-reios por vários outros trechos da Avenida Cará, onde os acidentes eram mais recorrentes. Mas nesse local aqui onde a gente está, infelizmente, só tem a cerca viva, né? Não tem o guarda-reio. O guarda-reio está instalado, mas mais lá
perto da ponte, perto do semáforo, de onde esse motorista veio e, infelizmente, acabou perdendo o controle do veículo e caiu aqui no Rio Cará, na Avenida Belisário Ramos. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã. O motorista da USV perdeu o controle, capotou e acabou caindo dentro do rio. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram, a vítima, um homem de 25 anos, estava preso dentro do veículo, que ficou lateralizado dentro do rio, com a parte do motorista submersa. Os bombeiros realizaram um acesso pelo lado do carona e retiraram rapidamente o jovem, que apresentava sinais de afogamento. Foram iniciadas imediatamente as manobras de reanimação pelo Corpo de Bombeiros e, posteriormente, também pelas equipes do SAMU. Apesar de todos os procedimentos realizados pelas equipes de socorro, após cerca de 45 minutos de tentativas, infelizmente o óbito foi confirmado no local pela equipe médica. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência e o local ficou isolado até a chegada, então, do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Científica, que agora vai apurar as circunstâncias desse acidente. Como a gente falou, então, o guarda-reio não está instalado em toda a extensão aqui da Avenida Belisário Ramos, nesse trecho aqui onde aconteceu o acidente na madrugada. Infelizmente não tinha a proteção do guarda-reio e o motorista então acabou caindo dentro do Rio Cará. O motorista foi identificado como Guilherme Aquiles Oliveira de Sá, de 25 anos. Ele era cirurgião dentista, era morador do bairro Santa Rita e trabalhava na unidade de pronto atendimento aqui de Lages, na UPA, e também tinha outros 2 consultórios no centro e também no bairro Santa Helena, aqui em Lages. Lá na UPA ele era bastante conhecido pelo serviço prestado à comunidade e a UPA, inclusive, divulgou uma nota de pesar pela morte do Guilherme, do Dr. Guilherme, em nota oficial. Então, a UPA lamentou profundamente a morte do profissional, destacando que Guilherme era um dentista dedicado, reconhecido pela humanidade, muito querido por pacientes e colegas e também pela atenção e compromisso com o cuidado ao próximo. Ainda segundo a nota, a equipe da UPA de Lages se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de dor, expressando aí condolências e apoio diante da perda considerada irreparável. A morte, do jovem Guilherme, do jovem dentista, abalou toda a comunidade aqui em Lages, causou grande comoção porque ele era muito conhecido e muito querido por todos. O corpo do jovem Guilherme está sendo velado na Capela Anjo da Guarda, aqui em Lages, e será sepultado a partir das 4h30 da tarde no cemitério Cruz das Almas, também aqui em Lages. Os nossos sentimentos à família e a todos os amigos, familiares aí do Dr. Guilherme Aquiles, de apenas 25 anos, que perdeu a vida. Mais um jovem, mais uma pessoa perdendo a vida aqui na Avenida Belisário Ramos, no Rio Cará. Eu volto com você aí no estúdio, Zanotto. Obrigado, Shana, pelas suas informações. Realmente, muito jovem ainda, e como a Shana disse, nossos sentimentos aos familiares e amigos e até aos pacientes do Dr. Guilherme, que atendia na UPA lá em Lages. Vamos agora com o Luiz, que traz o caso de um policial, que salvou a vida de um bebezinho nesse último sábado, na maior cidade de Santa Catarina. O Luiz vem com as informações de Joinville, mas eu quero confirmar com ele se foi em Joinville mesmo ou se foi em Araquari, aonde que foi essa atitude heróica desse policial que salvou a vida de um bebezinho. E como isso aconteceu? Luiz Felipe, a informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique. Sim, foi aqui em Joinville, onde acabou acontecendo este caso, ao mesmo tempo angustiante, mas que tudo deu certo graças à eficiência desse sargento. Como começou? Essa família estava dando banho nessa criança recém-nascida. Em determinado momento, a mãe percebeu que a criança começou a ficar sem ar. O desespero toma conta da família, nesse caso, um bebê recém-nascido, a criança sem conseguir respirar. Entraram no seu carro, no seu veículo, moradores do bairro Jardim Iririú, e o primeiro instinto foi levar até a farmácia mais próxima para tentar auxílio com os farmacêuticos, profissionais que sempre estão aí para ajudar, os farmacêuticos sempre estão aí para ajudar as nossas famílias. Chegando no local, aí é uma questão divina, uma questão Deus. O sargento Valdemir, ele que é bastante atuante aqui em nossa cidade, inclusive com vídeos e fotos que ele fornece para a gente, para todas as equipes de reportagem aqui de Joinville, estava nessa farmácia, a farmácia real ali do bairro Jardim Iririú. Então, o sargento conseguiu fazer os primeiros socorros, e conseguiu salvar essa criança, que conseguiu dar os primeiros sinais vitais. A família, então, conseguiu se acalmar e o sargento orientou para que fosse até o hospital infantil aqui de nossa cidade. Por sorte, a criança recém-nascida passa bem, requer cuidados necessários, afinal foi um susto grande, mas a gente manda aqui os nossos parabéns ao sargento e assim como todas as nossas forças militares que sempre estão para ajudar
a nossa população, a nossa sociedade. E esse caso do Sargento Valdemir mostra que a polícia está sempre conosco. Parabéns ao Sargento Valdemir. E a criança está bem agora. Daqui a pouco já está firme e forte para contar essa história linda que acabou acontecendo. Angustiante, porém linda. Criança viva aqui no Jardim Iririú, em Joinville, Henrique. Esses casos é bom a gente mostrar sempre aqui, né, Luiz? Porque além da atitude heróica do sargento, né, salvando a vida do bebê, é um procedimento que parece fácil. Mas você tem que levar em consideração o desespero, né, Luiz, de um pai, de uma mãe naquele momento, vendo a sua criança que não está respirando, já começa a ficar roxinho. Então, é algo difícil de se fazer nessa situação. Mas o procedimento é aquele, né? É dar o tapinha ali nas costas, vai desobstruindo as vias respiratórias e a criança aos pouquinhos volta e depois encaminha ao hospital. Obrigado, Luiz, por essa bela história que a gente trouxe aqui ao vivo aqui no nosso SCC Meio-Dia. Que daqui a pouco fala desse menino, eu falei 10, mas já tem 12, né? 12 anos, meu xará, o Henrique, lá da Praia do Gravatá, que está arrebentando com tudo. E o PC vai trazer daqui a pouquinho a reportagem completa. Traz um trechinho só. E ainda hoje, aqui no SCC Meio-Dia, a gente vai contar um pouco mais da história desse garoto que está despontando como uma das grandes promessas do surf catarinense. Daqui a pouco, aqui no SCC Esportes. Ah, coisa linda! Daqui a pouco o Paulo César vem com essa história do Henrique lá do Gravatá, surfista arrebentando com tudo. Vamos ao sul do estado saber como estão os preparativos para a virada, se já começou, como é que está a movimentação por lá, como é que foi o fim de semana também, lá na praia do Balneário Rincão, né, que é uma das praias mais procuradas do nosso litoral sul. E quem vem com as informações de lá? É ela, Emanuela Justino. Será que a Emanuela também conseguiu pegar uma prainha nesse fim de semana? Ô, Justino, conseguisse, querida? Eu não vi se você folgou o Natal, porque eu estava de folga quinta e sexta, mas deu para aproveitar um pouquinho esse calorzão também, querida? A informação ao vivo é contigo, Emanuela. Ô, Zanotto, aproveitei sim, tá? A gente também estava de folga, a gente trabalhou até quarta-feira e voltamos hoje. Consegui pegar uma praia no sábado e estava bem calor. Nossa, estava muito quente. O final de semana foi bem quente aqui, então deu para aproveitar e eu vi que tinha muita gente. Como o pessoal brinca, né? Rincão é a praia de Criciúma, ou seja, todo mundo se encontra aqui. E aí o pessoal veio para cá, até segundo a Secretaria de Turismo de Balneário Rincão, 150 mil pessoas passaram por aqui nesse final de semana, né? Só para vocês terem uma noção, aqui tem aproximadamente um pouco menos de 20 mil habitantes. Então, imagina esse número de pessoas, mas na temporada é 200 mil pessoas que vêm aqui. Então, é isso, é movimentação grande e esse final de semana também. Teve aqueles temporais que a gente falou, mas assim, o dia amanheceu já muito quente, era questão assim, 8 horas da manhã já estava quase 30 graus nos 2 dias. Então assim, foi muito calor, o pessoal aproveitou a praia, veio pegar um bronze, fazia atividade física aqui na areia e é essa a pegada aqui de Balneário Rincão. Passou o Natal, agora o pessoal já está em clima de ano novo, né? Porque já começam os preparativos para a virada aqui em Balneário Rincão, como é a praia mais próxima aqui da região carbonífera, então muita gente passa aqui também. E a gente vai falar um pouquinho, já vou falar um pouquinho aqui da programação, né, de Balneário Rincão, porque na virada, na Praça Central, vai ter um culto da Igreja Abba Pai, então eles vão fazer um evento ali com banda gospel, orações, então vai ter esse evento ali, vai ter vai ter os fogos silenciosos, né, enfim, para respeitar os animais, enfim, e também as pessoas autistas, vai ter aquele colorido do céu, mas vai ter esse evento aí com muita fé, oração. E também aqui na Praça da Zona Sul, que é onde a gente está, vai ter uma missa especial também na virada, depois vai ter show com Elton e Everton, tudo isso para o pessoal poder aproveitar, né? Então uma parte passa lá na Praça Central, outra parte aqui na Praça da Zona Sul e tem aí para todos os gostos, né? Para o pessoal que gosta de passar aí a virada em oração também. A gente fala da programação, falando da virada, mas eu também falo dos próximos dias, porque do dia 1º até o dia 4 de janeiro, na Praça Central, vai ter o Festival Verão Rincão. Também vai ter show nacional com Guilherme Benuto e no dia 3 vai ter Inimigos da HP. São shows gratuitos, sem contar com os outros shows com artistas locais também que acabam movimentando toda aqui a orla da praia de Balneário Rincão, né? Até vou chegar aqui um pouquinho pro lado, vou pedir pro Isaac mostrar, então vem para cá? Vem para cá, então vou vir para esse lado aqui para mostrar como é que tá o movimento agora, tá? Aqui tá nublado agora, mas a gente vê que tem um pessoal na areia, tá? Tem um pessoal ali aproveitando, jogando um vôlei ali,
aqui, como a gente está vendo, com a cadeira ali de boa, o pessoal tomando água de coco. Aqui a gente está perto de um posto guarda-vidas, então tem um guarda-vidas ali orientando o pessoal, a criançada, tem o pessoal que vem para ler, né? Só para sentir aqui o ventinho e tal, ficar aqui aproveitando. E é isso, muita gente está de férias e já fica aí, já emenda o Natal. Aqui na região, né, eu falo em Criciúma, muita gente vem de Criciúma para cá, porque o aniversário da cidade de colonização é no dia 6 de janeiro. Então, normalmente, muitas empresas voltam às atividades normais mesmo só depois do dia 6 de janeiro. Então, o pessoal já emenda aí, já descansa esse período aí dos primeiros dias do ano. E é isso, né, Zanotto? É isso, pessoal. Muita gente também trabalha em Criciúma ou trabalha em outras cidades aqui próximas e vem para aproveitar o Rincão, porque às vezes à noite, aqui também é quente também, sempre tem aquele showzinho. Tem o pessoal que faz atividade, joga, tem também o praião, né? O pessoal vem aqui para jogar aqui o futebol aqui na praia. Então tem muita opção por aqui e a gente passou um pouquinho dessa programação aí para os próximos dias. O pessoal que vai passar a virada aqui em Balneário Rincão. Volto com vocês aí no estúdio. Agora, Emanuela, como você está ao vivo, agora há pouco você estava em Criciúma e contava pra gente até que chovia, né? Tinha uma garoa em Criciúma. Esse deslocamento de Criciúma a Rincão é rapidinho, então, né? E é uma praia, pelo que eu vejo, confesso que não conheço, nunca estive em Balneário Rincão, mas é uma praia que você não precisa ficar disputando tanto espaço na areia, né, Emanuela? Como ela é uma praia extensa, embora hoje diferente do fim de semana, mas dá para chegar e encontrar espaço com tranquilidade? Ou o Rincão estava tão movimentado que estava difícil também colocar ali as cadeirinhas, o guarda-sol, no dia, pelo menos, que você esteve no sábado por aí, hein, Manu? Não, Zanotto, aqui a faixa de areia ela é bem extensa, viu? Então, assim, raramente fica aquele lotado, sabe, de pessoas. Sempre vai ter um lugar aqui na faixa de areia. Falando do deslocamento, a gente levou, eu acho, deixa eu até ver que hora é agora. É 10 para meio-dia, né? A gente levou uns 20, 25 minutos, tá? De lá para cá. Então é rapidinho, o deslocamento é rapidinho. E olha a diferença, né? Lá tava chovendo, tava mais friozinho. Lá que eu estava até passando um pouquinho de frio, aqui já está um pouquinho diferente, né? Tá nublado, mas dá para aproveitar aqui a praia. E é isso, a faixa de areia aqui ela é bem extensa, tá? Vou pedir para mostrar um pouquinho então. Sai para cá ou para cá? Para cá. Então, ó, a faixa é bem extensa. Mesmo quando tá cheio aqui, sempre tem lugar, tá, Zanotto? Até deixa o convite para te vir aqui conhecer Balneário Rincão aí nesse verão, nas férias, vir para cá aproveitar. Tem essas dunas aqui, mas olha como é larga aqui a faixa de areia. Então sempre tem um lugar. Tanto é que o pessoal, dá para jogar, né? Normalmente o pessoal que joga vôlei fica um pouquinho mais para trás. Quem vem jogar bola joga um pouquinho mais para trás. E aí o pessoal que quer aproveitar o mar, quer aproveitar a faixa de areia, fica um pouco mais lá perto. Mas sempre tem bastante espaço, sim, é claro, né? Tem aqueles dias mais movimentados. Mas assim, sempre tem um espaço. É uma característica aqui de Balneário Rincão, porque a faixa de areia realmente é bem grande. Muito bem, uma boa opção então, né? Para quem não quer ficar disputando aquele espaço na areia, procura a Praia do Rincão, lá no sul do estado. Agora, férias, minha querida Emanuela, essa é uma palavra que eu risquei do meu vocabulário pelos próximos 9 meses, né? Acabei de chegar na casa, 3 meses, férias agora só lá em setembro, mas quem sabe no fim de semana dar uma passadinha aí pelo sul do estado também. Valeu, Manu. Obrigado, querida. Valeu pelas suas informações, nossa sempre simpática Emanuela Justino, direto da Praia do Balneário Rincão. E em Blumenau, a Prefeitura divulgou a programação completa da Festa da Virada. O Réveillon desse ano terá shows com artistas locais, atração nacional e também ônibus extra, para ninguém perder o espetáculo da queima de fogos que acontece lá na Beira Rio. Vamos para lá então? Vamos com o Paulo César, a gente está mostrando aqui, PC, as imagens do ano anterior, mas você já está em frente ao palco principal e pode nos dar mais detalhes da programação para quem vai acompanhar a virada de ano em Blumenau, na Beira Rio. Paulo César, uma ótima semana abençoada para você, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, PC. Fala, abençoado, bom dia. Uma semana acima do ótimo, né? Para todos nós, última semana do ano, 31,2 a temperatura aqui nesse momento, na área central da cidade. Sensação térmica de 37 graus, está calor. E olha, está também em ritmo acelerado. O trabalho necessário para Blumenau celebrar a chegada de 2026. A estrutura para a Festa da Virada está ali atrás, ó, o palco do Réveillon 2025-26. Estrutura para a festa começou a ser montada neste domingo e hoje a gente pode mostrar
que essa estrutura já muda o cenário aqui na área central, em frente ao prédio da Prefeitura, e provoca alteração neste trecho da Avenida Beira-Rio, como o Felipe Andrade mostra aqui na tela do SCC Meio-Dia. Perdão, pessoal. Ai, misericórdia. Passou um mosquito por aqui. Misericórdia. A montagem do palco do Réveillon também causa filas, né? Aqui na frente do prédio da Prefeitura, o trânsito é lento. 3 pistas da Avenida Beira-Rio estão ocupadas e bloqueadas pela estrutura. Então, os veículos, como a gente mostra aqui, ó, eles são desviados para o corredor de ônibus, única pista disponível neste trecho, aqui em frente ao prédio da Prefeitura. Agora, o Felipe Andrade vai virando a câmera um pouco antes do prédio da Prefeitura. Tem um trecho aí de uns 400 metros aproximadamente, ó. Felipe Andrade vai mostrando para você que aqui de Blumenau tem 2 pistas liberadas antes da Prefeitura, na Avenida Beira-Rio. Então, o pessoal precisa ter atenção, a gente já mostra então que a montagem para a estrutura da festa, ela está bem adiantada, o trabalho está bem adiantado, mas provoca alterações no trânsito e causa transtornos aos motoristas também, porque dá uma olhada no tamanho da fila, toda a Avenida Beira-Rio acumulando filas nesse momento, porque aqui em frente ao prédio da Prefeitura funila, né? E apenas uma pista do corredor de ônibus está liberada. Agora, o Felipe mostra também, à sua direita, Felipe, a Padre Landrel de Moura, também está com trânsito intenso, o pessoal está impaciente, gente buzinando, está uma muvuca por aqui por conta da montagem dessa estrutura, o que a gente acredita que também tem filas em toda a Rua 15 de Novembro. E sobre interdição ainda, sobre alterações no trânsito, na quarta-feira, no dia 31, Zanotto, a Ponte de Ferro, a Ponte Aldo Pereira de Andrade, também será interditada logo cedinho, às 5 horas da manhã, para o trânsito de veículos, porque os operários vão fazer a instalação para a queima de fogos, né? E sobre a programação da festa, o Felipe vai mostrando o palco, olha, a programação começa com o som mecânico às 18 horas, na quarta-feira, dia 31, às 19 horas está programada a apresentação do DJ Nathan Romanos. Às 21h15, a vez da banda O Jajá, a banda local. A bênção ecumênica está marcada para as 23h15. E por volta das 23h30 será a vez do grupo Turma do Pagode se apresentar ao público. O show terá aquela pausa tradicional para contagem regressiva e também para queima de fogos à meia-noite. Neste ano os fogos serão lançados de 3 pontos estratégicos: Frozen, Ponte de Ferro e Museu da Água. A PM anuncia que terá um reforço policial para garantir a segurança, também teremos segurança privada por aqui e o transporte coletivo terá viagens extras, viu, Henrique Zanotto? A Prefeitura anuncia 5 ônibus especiais partindo dos terminais Aterro, Garcia, Fortaleza e Velha, com destino aos terminais Proeb e Fonte, terminais aqui da área central. Essas viagens extras vão ocorrer entre 22h30 e 22h55. A festa por aqui deve terminar às 2 horas da manhã do ano novo. E os ônibus extras também vão sair dos terminais da Proeb por volta da 00h30 e 1h da manhã, 2 horas também com ônibus especiais. Deixa eu só finalizar então. Jean Romero, grande abraço, abençoado. Queria mostrar essa estrutura aqui, Felipe Andrade, para a gente finalizar a nossa participação. Lá tem o palco, né? Você sabe, Zanotto? Aqui nessa estrutura, bem próximo também, em frente ao Procon, em frente à estrutura comercial do Samay, nesse ponto aqui estarão instaladas as mesas de distribuição do som e também das luzes, do show de luzes programado aqui para o palco. Então aqui a mesa operacional. E lá na frente, ó, tem outras estruturas metálicas. Por lá, por essas estruturas vai passar também a distribuição do som, para quem estiver mais lá para trás poder ouvir perfeitamente os shows musicais. Então são 90 mil pessoas aproximadamente esperadas aqui para o show da virada. Esse ano, o show principal, Zanotto, a Turma do Pagode, cachê de R$600 mil. Eu confesso, Zanotto, que eu não conheço muito bem esse grupo não, né? Conheço mais Revelação, Exalta Samba, Só Pra Contrariar, Arte Popular, porque o Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher.
Zanotto. Valeu, PC. E você conhece, tem a turma do Didier, o Raça Negra, que vai estar aqui em Florianópolis. Bacana isso de levar o som na extensão da Avenida Beira-Rio, porque a gente estava vendo a imagem do Réveillon passado. E que imagem, PC? Mostra a avenida toda tomada pela população, uma multidão que foi acompanhar a chegada de 2025 e também essa expectativa que essa cena vai se repetir agora na próxima noite de quarta-feira. Como é bonita, né? A nossa Beira-Rio lá em Blumenau, com essa presença massiva do público, porque geralmente os shows acontecem, os desfiles nessa rua aqui ao lado, né, na Rua 15, mas a virada de ano é em frente à Prefeitura na Beira-Rio. Valeu, PC, daqui a pouco ele volta com mais informações e já dei a deixa, né, do Raça Negra, porque a Prefeitura de Florianópolis está promovendo aí as festas de Réveillon na nossa capital, uma das mais procuradas do país, e com um show com cantores famosos e 15 minutos de fogos são algumas das atrações. Vamos saber então como está essa fase agora, os preparativos, quem vem, quem sobe ao palco na Beira-Mar Norte, na área continental, porque o PC já falou, né, de alguns grupos que ele gosta bastante, e aqui o destaque é o Raça Negra, que vai agitar a capital de todos os catarinenses. É isso, meu caro Kaique, a informação ao vivo é contigo, é direto da Avenida Beira-Mar Norte, onde você está, no palco principal, Kaique. Exatamente, Zanotto, e olha só, se eu não tivesse sido expulso do coral do colégio, eu garanto para ti que eu tentava ali emendar um Raça Negra agora, mas isso deixo, quem sabe, para você, fica aí o desafio. Seguinte, meu amigo, 600 mil pessoas, mais ou menos, pode ser que venha mais gente só na Beira-Mar Norte e na Beira-Mar Continental em Florianópolis, capital do estado. Estou aqui com o Fábio Botelho, que quase não está tendo trabalho, né? Simplesmente este cidadão é o responsável por coordenar tudo que vai acontecer em matéria de festas na virada de Florianópolis. Fábio, o que as pessoas podem esperar? Faz um resumão desse grande evento para a cidade e para toda a grande Florianópolis. Tá, vamos lá. Primeiro, nós fizemos de maneira igual, tanto Beira-Mar Continental quanto Beira-Mar Norte. Então, nós temos os dois palcos iguais, nós temos atração iguais, algumas novidades. Vamos começar mais cedo esse ano. Por quê? As pessoas vinham para cá, para Beira-Mar, e não tinham atrações. Então, às 19 horas, cheguem cedo, às 19 horas nós vamos começar com os dois palcos com DJ. E aí depois seguindo a programação. Não se preocupem com limpeza e não se preocupem com segurança. Nós vamos estar com efetivo, os nossos agentes comunitários aí que estão na ativa conosco na segurança e mais a Guarda Municipal, a nossa turma da CONCAP, trabalhando para deixar tanto no início quanto no final do Réveillon, tudo preparado e tudo pronto. Fábio, o grande momento da noite, quando o assunto é Réveillon, não tem jeito. São os fogos de artifício que em Florianópolis fazem menos barulho. A prefeitura também vai distribuir de graça abafadores. Conta sobre essa quantidade de balsas, aí 9 espalhadas por vários pontos do município. Então, essa vai ser a grande novidade nunca feita em Florianópolis. Nós teremos 5 balsas voltadas para a Beira-Mar Norte, como sempre foi, 3 balsas para o continente, que nunca teve, essa é uma novidade, e a novidade é a outra balsa no maciço, ali na Via Expressa Sul, para que as pessoas do maciço possam ver, e claro, depois a nossa tradicional cascata de fogos na ponte, aumentando em torno de 1 minuto. Agora, Fábio, rapidamente eu já falei sobre as mudanças no trânsito que vão acontecer em Florianópolis, mas de maneira geral, quais são as principais dicas para quem vai curtir a festa? Então, paciência acima de tudo, cordialidade, mas o que você tem a dizer e qual é o convite para toda Santa Catarina que assiste agora Florianópolis ao vivo? Este ano a gente está tendo uma grata surpresa que é a mobilidade. Com a nova pista da SC, a gente conseguiu destravar o fluxo do norte da ilha. O prefeito Topázio tem acompanhado isso diariamente. Então, assim, no dia 31, a gente pede para as pessoas chegarem cedo, mas a gente também tem uma surpresa que neste dia nós não temos grandes gargalos de mobilidade, porque as pessoas já estão na sua casa, já estão nas praias, enfim. E fica aqui o convite, venha passar o Réveillon aqui conosco, ou na Beira-Mar Norte, ou na Beira-Mar Continental. Lembrando que a atração antes dos fogos, depois dos fogos, aqui é o Raça Negra, na Beira-Mar Continental de Ursinho. Como você já falou, estamos esperando em torno de 300 mil pessoas aqui na Beira-Mar Norte e 300 mil pessoas na Beira-Mar Continental, com muita segurança, limpeza. E fica uma dica,
traga pouco vidro e, se não puder nos ajudar, leve seu lixinho para casa e despeje lá e tenhamos todos um excelente 2026. Muito obrigado, Fábio. Agradeço a sua atenção. E lembre-se, é um momento de festa para que todos nós possamos aproveitar. E se cada um fizer a sua parte, independentemente da área, na segurança, na limpeza, tudo fica melhor. E começamos o ano, começamos 2026 em alto astral e com muita alegria. Zanotto, é contigo aí? E ó, essa turma pega firme, hein? Zanotto, agora algo importante, acabei de lembrar, eles não estão mais aqui. Há pouco você falou sobre o pessoal da CONCAP, é muito legal o clima em toda Florianópolis. Eu tenho circulado por várias ruas e sabe aquele espírito de casa, quem conhece, quem tem família grande e mora em casa, que faz aquela faxina de final de ano, é isso que Florianópolis vive. É pessoal da CONCAP para todos os lados, pintando meio fio, cortando a grama e assim por diante, além da turma da montagem. Agora sim, volto contigo aí no estúdio. Que é muita gente trabalhando para garantir a festa de todos os moradores e turistas que procuram, principalmente os nossos balneários, para comemorar a chegada do novo ano. Tá aí o pessoal da produção trabalhando a todo vapor. E olha, a partir da meia-noite do próximo dia 1º de janeiro, entram em vigor, passam a valer as novas tarifas do transporte coletivo aqui em Florianópolis. O reajuste médio será de 8%. E o acesso mais barato continua sendo por meio dos cartões de transporte, como o cartão Cidadão. Para quem paga em dinheiro, o aumento será maior. A Prefeitura da capital afirma que o reajuste considera a inflação, custos operacionais e investimentos no sistema, como a renovação da frota com ônibus climatizados. Então, aqui estão os novos valores que passam a valer já no primeiro dia de 2026. No cartão Cidadão, R$ 6,20, cartão social, R$ 13,85, para quem é de fora o cartão turista R$ 7,20, que é o mesmo valor do cartão Vale Transporte, e ainda o desconto aos estudantes com R$ 3,10. Quadro de valores, moeda nacional, pagamento em moeda nacional, real, catraca, Pix, QR Code, é R$ 7,70. Tarifa social é também no real, QR Code, Pix, R$ 5,40, portanto. E o executivo, o popular amarelinho, as linhas mais longas, o valor de R$ 20, então, as novas tarifas do transporte coletivo que entram em vigor aqui em Florianópolis já a partir do próximo dia 1º de janeiro. É isso, gente. Novo ano chegando, os reajustes que nós já estamos acostumados também. E esses dias que passaram agora, nesse fim de semana, do Natal, foi aquele calor, aquela sensação de abafado, né? E agora a gente vai trazer também o que fazer nessa época com os nossos pets, com os animais de estimação que também sofrem com essas altas temperaturas. Até tem gente que gosta de passear com os bichinhos no calor do meio-dia, começo da tarde. Gente, os animaizinhos não têm calçados? Você andaria numa calçada quente ao meio-dia, descalço? Se você não andaria, o seu animal também não. E, além disso, eles precisam de todo um atendimento, nesse momento. E para falar mais sobre isso, a gente vai trazer, então, quais os cuidados necessários que se devem ter com os pets nesse período de calor mais intenso. A gente vai ao vivo até Lages para conversar com a Shânia Marcon, que está em um local onde os cães recebem esse cuidado especial. E até vai além do cuidado, né, Shânia? É todo um carinho com os nossos pets. Conta pra gente o local que você está e o que esse estabelecimento oferece aos pets. Shânia Marcon, tem pet também, Shânia, ou não? Tenho sim, Zanotto, tenho cachorro, tenho gato, inclusive tem uma turma lá em casa também. E claro que a gente tem que ter todos esses cuidados agora no calor com os nossos pets. Por isso eu estou aqui num local super bacana e especial, que é um centro de convivência para os cães, onde eles oferecem recreação, tem hotel aqui para os cãezinhos, principalmente agora muita gente vai viajar, não tem onde deixar o seu pet, eles vêm para cá. E olha só o que eles têm de recreação aqui para esse calorão todo, viu, Zanotto? Eles têm uma praia artificial especialmente só para eles. É a única do Brasil, essa praia artificial única para cães, para pets, aqui em Lages. E por isso a gente vai conversar então com a Bianca Peruso, que ela é proprietária aqui do local e vai contar para a gente então sobre essa piscina artificial que você montou aqui para os cães, que já faz sucesso há muito tempo. E agora dá para ver que eles se divertem muito aqui, se refrescam nessa água, nessa piscina, nessa praia artificial aqui, né, Bianca? Bom dia. Bom dia, Shânia. Primeiro, é um prazer receber vocês aqui, é um prazer receber o SBT, inclusive
inclusive pela segunda vez aqui na The Dogs. Esse período de verão é muito importante que a gente proporcione momentos de refrescância para os cães. Eles precisam, né, se refrescar, eles precisam fugir desse calorão que está tendo, principalmente aqui na nossa região, que eles não estão acostumados com tanto calor. É verdade, né? Dicas, eu quero que você dê dicas para o pessoal que está em casa, né? Aqui eles têm a piscina, né? Tem a praia, enfim, tem todo esse cuidado especial. Eu vi que tem até gelo ali, que eles brincam muito e vão ali até comer um pouquinho de gelo para se refrescar. Mas o pessoal que está em casa, quais são as dicas que o pessoal pode fazer para refrescar o seu cão, o seu gato, que está lá na casa, que está passando muito calor? Legal, Xana. É muito importante que o pessoal que está em casa cuide muito, além de algumas dicas, a atenção aos cães nesse momento de muito calor. A gente precisa entender que os cães sentem muito mais calor que nós, eles entram facilmente em estresse térmico, então a observação dos sinais de calor, elas não devem ser ignoradas. Uma dica muito legal é que se mantenha sempre água fresca, limpa, especialmente com bloquinhos de gelo. A gente pode também fazer, como nós fazemos aqui na The Dogs, gelo saborizado para os cães, com frutinhas, evitar 100% passeios em horário de sol forte, dar preferência para os horários do início da manhã e final da tarde. Ambientes também que sejam refrigerados, que estejam climatizados e com bastante circulação de vento. Não deixar os cães em locais abafados. E aí o pessoal também pode usar o gelo, como você falou ali, igual você... E também dá para montar uma piscininha para eles brincarem, como tem aqui a piscina, a praia artificial, dá para montar em casa a piscininha e colocar eles dentro também? Com certeza. Para os cães que gostam de água, isso é uma ótima atividade, porque além de refrescar, também regula a temperatura dos cães. Então a gente pode usar gelo, assim como a gente faz, colocando nas piscinas. E em casa a gente também pode colocar bacias de gelo, colocar os petiscos entre o gelo, porque assim os cães aumentam a hidratação, um fator muito importante no verão, e também ajudam a regular a temperatura. Bianca, obrigada pelas informações. Então, olha, Zanotto, muito legal, viu? Essa é a primeira praia artificial para pets do Brasil e fica aqui em Lages. E aí todos esses cãezinhos que estão hospedados aqui, uns vêm passar o dia, né, na recreação, vêm ficar aqui durante o dia com os seus amigos e outros estão hospedados aqui por causa das férias, né, que o pessoal viaja e aí eles ficam hospedados aqui. Tem toda essa recreação aí para se refrescar também do calor, viu, Zanotto? Volto contigo. Ou seja, então tem praia em Lages, mas praia artificial para cachorro, né? Os pets, como nós estamos vendo na informação ao vivo da Shane. Me chamou a atenção também os coletinhos salva-vida, não tinha visto ainda, né? Cachorro também tem o colete salva-vida, vocês viram? São alguns que estão vestindo. E claro, quem tem um cachorro com pelo um pouco mais longo, mais compridinho, também uma tosa nessa época vai bem, né? Para que eles possam ficar mais... porque fica aquele pelo todo, né? Daí fica aquele calorão, é como se você estivesse de coberto, estivesse de japona, de casaco, é calor para os bichos. Então leva lá no banho-tosa, no pet, faz uma tosinha, deixa ele com o pelinho bem curtinho para refrescar o animalzinho. Nesse caso aqui, esses são privilegiados, né? Ter uma praia artificial também nessa época do ano. Valeu, Shaina! Daqui a pouquinho nós vamos para a praia de verdade, com um menino que está arrebentando lá no Gravatá, uma revelação do nosso esporte, do surf catarinense. Daqui a pouco, quem não conhece ainda vai conhecer a história do meu xará Henrique. Vamos ao vivo ao trânsito, por falar em navegantes, ver como está a movimentação agora em Itajaí. Nós estamos vendo então ali a altura do quilômetro 116, região ali dos Salceiros, Canhanduba. É o trânsito tranquilo ainda, se levarmos em consideração todo o fluxo intenso que devemos ter nos próximos dias. 12:10, intervalo e voltamos na sequência com o esporte, é isso? E voltamos já já com a nossa Angélica Varaschini, então com as informações do SCC Esportes. Voltamos com o SCC Meio-Dia e vamos direto com ela, Angélica Varaschini e o nosso SCC Esporte. Valeu, Zanotto! Olá para você que está em casa, última semana de 2025. Estão ansiosos para o ano novo? Eu já tô, mas ainda as informações esportivas estão a mil por aqui e é sobre isso que a gente vai falar agora. Temporada de 2026, toque, 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 batendo na porta e as equipes estão se preparando. O Barra terá uma nova missão esse ano, disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. E essa marca, estão vendo? Já está eternizada. A Arena Barra ganhou um novo detalhe, olha aí, um novo visual. Campeão Brasileiro Série D 2025.
O Barra, que tem apenas 12 anos de história, que já sabe muito bem o que é levantar um título nacional. Sem contar o calendário cheio do ano que vem, gente, é catarinense, Série C e também Copa do Brasil. E falando nisso, catarinense, a equipe teve uma folguinha no Natal, né, aquele recesso que a maioria dos times tiveram, mas já voltaram e voltaram com tudo, porque a estreia do Barra no Campeonato Catarinense é dia 7, contra o Avaí, na ressacada. A equipe está bem comprometida, né, com os objetivos que a gente tem para 2026 e a nossa expectativa é que os resultados continuem acontecendo, né? E a gente tem se esforçado para isso, né? A gente veio agora de uma folga de Natal, mas a gente permanece aqui com esse foco, né, no treinamento. A nossa estreia hoje está bem próxima, né? Já no dia 7 agora de janeiro, né? E a gente pretende aí começar forte já a nossa estreia já contra um adversário muito difícil e a gente pede para que o torcedor também continue acompanhando a gente, né? O clube tem as redes sociais aí, né, dando todas as informações para vocês e é isso, daqui a gente vai segue trabalhando. É aquele trabalho de final de ano, depois ainda tem esse recesso aí do dia 31, dia 1º e dia 2 volta com tudo, porque o catarinense está chegando e o Barra quer fazer bonito nessa temporada 2026. E falando em 2026, chegou ao fim aquela novela que vocês estavam acompanhando, Felipe Luiz e Flamengo. O catarinense renovou e fica no comando do rubro-negro até final de 2027. Tudo isso depois do grande trabalho que ele realizou esse ano à frente do Flamengo. E olha só como foi o anúncio, depois de muitas conversas, negociações, Felipe Luiz fica no Mengão. O Liga realmente balança, é diferente, eles entendem e sabem o que significa para mim esse clube, o que significa para mim o Flamengo e poder estar realizando esse sonho. O meu estilo é Flamengo. Só vocês verem como a torcida quer que eu jogue Flamengo, é como eu quero que o meu time jogue. Vocês podem ter certeza que meu pensamento é esse. Você sabe como é que o Flamengo quer jogar, né? Esse desafio pode parecer uma pressão gigantesca, mas para mim é um privilégio poder estar liderando e guiando o melhor elenco da América até o caminho onde eu quero levar. Então, de novo, obrigado pela oportunidade. O Felipe Luiz, que recebeu o mesmo salário desde que assumiu o comando do Flamengo em outubro de 2024, após a demissão do Tite. Valor que era o menor entre os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o novo contrato, Felipe Luiz terá um aumento considerável do seu salário. E mais que merecido, né, gente? Pensa todo o trabalho que ele fez e era o menor salário dos técnicos na Série A. Enquanto muita gente ganhava milhões, bilhões, o Felipe Luiz estava nos 1.000 ainda o seu salário. Então pensa a valorização merecida e aí assume, né? Mais um pouco vai ficar aí no comando do Flamengo. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos para o sul do estado? Vamos lá, Ari, porque é de lá a campeã brasileira de xadrez. A campeã brasileira vai descansar agora? Que nada! Ela está se preparando para as Olimpíadas de 2026. E a Manu é quem está do lado dessa campeã. Tá aí com o seu jogo de xadrez já. Manu, que nada, férias, descanso, nada disso. Conta pra gente essa história e quais os próximos compromissos da nossa campeã, Manu. Oi, Angélica, exatamente. A gente já veio aqui à casa da família da Katia, que é a campeã brasileira, mas já está se preparando para as Olimpíadas do Uzbequistão de 2026, que está logo aí, né, gente? Então, a gente já estamos aqui com o tabuleiro. A Katia nos recebe aqui, né, na casa da família. Tudo bem, Katia? Seja bem-vinda aqui ao SCC Esporte. A gente vai falar um pouquinho agora desse período de preparação, né? Porque campeã brasileira e agora tem esse desafio, né, que é a Olimpíadas, que é o sonho de todo atleta. E conta pra gente como é que é a preparação para participar da Olimpíada e no jogo de xadrez, né, que o pessoal pode ter essa curiosidade, como é que é esse período agora de preparação? Obrigada aí pelo convite. Eu estou muito feliz com o título brasileiro, né? Foi a primeira vez que eu ganhei o brasileiro feminino.
Vai ser a minha 5ª Olimpíada, então já tenho, né, uma certa experiência. A Olimpíada de Xadrez acontece a cada 2 anos, né, por isso que já tenho aí esse número. Mas é sempre um evento muito especial, né, um dos maiores eventos da modalidade, é um torneio por equipes, então é uma honra muito grande, né, representar o Brasil. E desde agora já vou me preparar, né, tem alguns meses aí pela frente, então muito treinamento individual, né, com muitos livros, muitos exercícios, né. O xadrez online hoje também está muito difundido, então a gente pode jogar pela internet, né? Quem quiser aprender, eu indico bastante, porque o nosso esporte é muito democrático. E a gente conversava aqui um pouquinho antes, porque ela começou muito nova, né? Com 13 anos. Começou com 13 anos e tem essa preparação. Tem, claro, o treino, que vocês treinam aqui com o jogo, com o tabuleiro, mas como é que também se prepara? Que eu vi que tem esse livro aqui também, né? A leitura também faz parte aí dessa preparação? Sim, pois é, o nosso esporte ele tem uma literatura muito bem desenvolvida, né? Na verdade, é um dos esportes que mais tem livros, né? Então, faz parte do nosso treinamento. Resolução de exercícios, também a gente coloca diagramas, tenta encontrar o melhor lance ou planificar, né? O que acaba contribuindo na vida também, né? O xadrez ensina a pensar no longo prazo, por exemplo. Então, isso tem que ser todo dia, também um treinamento bem constante. Bom, a gente está aqui na Casa da Família, eu vou conversar com o Claudionor, que é o técnico também, e é marido também, né, da Katia, Claudionor, que está aqui, e sempre acompanha, né, Claudionor, desde o início. E conta pra gente, como é que é essa parte de treinar a Katia? A gente conversava aqui um pouquinho antes, porque é um esporte que mexe muito com a mente, mas também tem a preparação física, né? Se engana quem acha que é só aprender aqui a questão do jogo mesmo. Como é que é essa preparação? Sim, primeiramente é uma alegria em dose dupla, né? Então, como marido e como treinador, poder, né, vivenciar essas experiências, né? E uma partida de xadrez, né, principalmente em ritmo pensado, pode durar aí mais de 4 horas, né? Então, a preparação física também é importante. Então, a Katia também cuida dessa parte, né, para também estar preparada fisicamente, mentalmente, para uma competição longa, né? As Olimpíadas de Xadrez, por exemplo, né, são 13 rodadas, então são mais de 13 dias de competição, com partidas que podem durar aí quase 6, 7 horas, né? Então, é importante ter esse preparo físico e mental para esse tipo de competição. Uma curiosidade, qual foi a partida mais longa, assim, que tu participou? Foi num sul-americano de xadrez, durou 7 horas e meia, foi uma partida super longa, entre idas e vindas eu acabei perdendo ainda. 7 horas, imagina, né? Então, haja físico e também ali o mental, né? Para seguir ali a concentração e tudo. E o treinador só ali. Como é que ficou o treinador técnico nesse período aí da partida que está acontecendo? Porque não dá para falar nada, né? Silêncio e concentração. Sim, costuma ser bastante sofrido. Acho que é a parte que a gente mais sofre, que não pode intervir, né? E a gente assiste, né? Então, muito a parte do treinador ocorre antes da rodada. Então, fazendo uma pré-eleição sobre as características do adversário, estratégias que são pensadas para aquele jogo, e o pós-partida, né? Para revisar eventuais erros, ajustes que são necessários, né? Então, é bastante emocionante, né? E bastante sofrido também, a gente sofre bastante. E, Katia, falando um pouquinho, só para a gente encerrar, então, né? E o pessoal vai poder acompanhar o teu trabalho, enfim, a tua trajetória aí. Quando que vai ser as Olimpíadas e como é que o pessoal pode acompanhar e quando que vocês já vão para lá e já vão começar a entrar mais nesse clima da competição lá? A Olimpíada será em setembro, né? Os dias ainda vão ser definidos. A gente vai estar divulgando pela Xadreziar também, né? Os detalhes para quem quiser acompanhar. E no YouTube alguns canais transmitem, né? Ainda não está definido quais serão os oficiais, mas se pesquisarem Olimpíadas de Xadrez 2026, vai estar tudo disponível. Representando aí o Brasil, a Katia, que é de Criciúma, então representando aí nas Olimpíadas, individual, mas também em grupo, né? Essa competição. Isso, é um torneio por equipes. Por equipes. Então tá, boa sorte aí, bom preparo para vocês, né? Bom trabalho. Agora, então, 2026 entrando, já tem mais esse desafio, campeã brasileira, e agora, então, com essa preparação, esse trabalho que é feito aí, se preparando para as Olimpíadas de 2026, e a gente deseja uma boa sorte, né? Já que vai representar não só aqui o sul do estado, Santa Catarina, mas também o nosso país nessa competição. Angélica, volto contigo aí no estúdio. Boa, Manu! Obrigada por contar essa história pra gente, né, da campeã e, claro, agora representando o Brasil também nas Olimpíadas. E a gente vai estar aqui na torcida porque a gente gosta tanto quando um atleta nosso de Santa Catarina vai tão bem, a gente se sente parte disso. Então, parabéns, Manu, e muito obrigada. E a gente vai estar aqui na torcida com certeza. Tá aí a nossa campeã brasileira. E agora, no SCC Esporte, aquilo que a gente mais
mais gosta de fazer, que é contar histórias. Um fenômeno na praia de Gravatá, em Navegantes. Eu posso até dizer para vocês que ele é considerado o Aquaman catarinense, bem por aí. Um garoto talentoso que já ajudou a transformar a vida do pai e que desponta com uma das grandes promessas do surf de Santa Catarina. E quem vai contar tudo isso pra gente é o abençoado PC e o Felipe Andrade. Idade e já está em um relacionamento sério. Vive um caso de amor com a prancha e com o mar. E foi amor à primeira vista. Esse é meu quintal de casa, surfo todo dia e é isso. O treinador do garoto vai além e define. O Henrique é um fenômeno, cara. Ele é assim, ele além de ter muito talento com a técnica do surf, né? Ele é um moleque muito, ele tem uma estrela muito grande, assim, sabe? A felicidade, assim, que ele passa, onde ele vai, ele contagia as pessoas, assim, ele é um moleque muito incrível, assim, sabe? Já o pai do menino só tem palavras para agradecer. Cara, ele é a minha maior conquista, cara. Ele veio para mudar a minha vida. Ele é um ser humano incrível, não é porque ele é meu filho, mas eu agradeço muito, mas muito a Deus por ele ter ele na minha vida. Ainda na plenitude da infância, já transformou a vida do pai e tem planos ambiciosos para o futuro. Eu quero ser campeão mundial, ser campeão olímpico e viver o extraordinário. E com cabelo, digamos, extraordinário, longos e dourados, virou uma marca registrada, que já rende apelidos também. História é essa de... cabeça de miojo? Ah, cabeça de miojo todo mundo me chama, ou boy, surfistinha, ou cabeça de miojo, porque eu tenho muito cabelo e parece miojo, entendeu? Entendi sim, lenda. E o cachopa de miojo, o Aquaman Mirim de Gravatá, precisa ser devidamente apresentado. Conta aí, abençoado. Salve, rapaziada do SCC e SBT. Meu nome é Henrique Cavilha, mais conhecido como Surf Boy. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Aqui na reportagem SCC Meio-Dia. E a reportagem é dele, do PC. Mandou bem demais na apresentação, mas essa praia não é minha. Essa praia é sua, então bora trabalhar, mostrar o que você sabe? Irado. O Henrique Surf Boy surfa desde os 3 anos de idade. Aos 7 começou a competir. E hoje, 5 anos depois, dá uma olhada. O garoto já coleciona 105 troféus. Um deles recebeu das mãos de Gabriel Medina, primeiro brasileiro campeão mundial de surf. Marcelo, outra lenda viva da praia de Gravatá, lembra bem do dia em que descobriu. Quando eu vi ele simulando os movimentos de manobra na prancha, eu falei, não, esse moleque é o cara, ele é sinistro, ele fazendo isso aí com esse tamanho, com tanta perfeição, e depois ainda conhecendo ele mais ainda, então é incrível, o moleque é incrível, ele tem um talento muito grande e um futuro muito promissor aí. A promessa vem se confirmando. Henrique já é bicampeão catarinense, tricampeão municipal de Navegantes e vice-campeão brasileiro. O garoto também brilha nas redes sociais, onde acumula seguidores e faz sucesso comercial. O talento do Surf Boy atraiu empresas e hoje o menino possui 13 patrocinadores que garantem a ele um salário de gente grande. E o pai aposta tudo no filho. O mais importante disso tudo, a gente, lógico, busca conquistas, né, nas competições e coisa, mas o meu maior intuito em incentivar o Henrique no esporte é ele viver essa maravilha que Deus proporcionou para nós, viver esse esporte que é tão gostoso. E tá aqui na praia, tá curtindo, como ele fala, o Aradei, e tá vivendo o extraordinário. Esse é o mais importante para mim. Bem orientado, a ferinha já sabe o caminho das pedras para surfar o bom momento em busca da onda perfeita. Qual que é a onda perfeita? A onda perfeita é estar dentro do mar com seus amigos, naquela vibe, pegar a onda, mandar altas manobras, curtir seu Aradei, papai.
Dá para dizer que ele nasceu para isso? Ele nasceu para isso, cara, porque o contato dele com o mar, assim, é de muito novo. E ele mora num canto abençoado, onde tem ondas praticamente todos os dias. Muitas pessoas procuram aqui, né, para surfar. E nasceu para ser campeão mundial. E vai ser. Amém. Amém. E que assim seja, que essa história de amor com o mar e a prancha tenha um lindo final feliz. Que fenômeno esse garotinho, PC. Olha que legal essa história. Tu viu que ele fez toda a apresentação ali, chamou o PC. Só faltou, abençoado, tu trocar de papel, inverter, né? Também pegar uma onda ali, subir na prancha, fazer uma manobrinha aí, o Henrique te ensinava. Fica pra próxima, hein? O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas agora Henrique Zanotto segue na sua companhia no SCC Meio-Dia. Eu volto amanhã. Tchau. Valeu, Angélica, valeu, Henrique, lá do Gravatá, grande talento esse menino. Olha, acabo de chegar em imagens, para você que está chegando agora, no começo dessa edição, a gente apresentou uma reportagem sobre o fato envolvendo uma pessoa que foi assassinada e o corpo foi encontrado dentro da mala. Mas busca aquelas outras imagens, aquelas outras fotos, né? Porque essa daí é tratada no digital, né? Tem outras fotos ali, você deve buscar, produção, porque são as fotos reais da mala que foi encontrada no costão do Santinho. Enquanto isso, volta aqui para mim, por gentileza, então, quando a produção vai pregar lá, que tem outras duas fotos, que essa vocês estão vendo ali, né? Eles fizeram um tratamento, porque dentro dessa mala estava o corpo de um homem que ainda não foi identificado. E eu conversei hoje pela manhã com o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios da capital, o delegado Alex Bonfim, e a polícia ainda quer saber essa primeira resposta para que possa seguir e avançar nas investigações. Quem é a vítima? E aqui está, então, a mala que a Polícia Científica encontrou ontem, após o relato de pessoas que estavam sentindo um odor muito forte no costão do Santinho, e dentro dessa mala, sacolas com pedaços dos órgãos da vítima, né? Membros, até o tronco foi separado da cabeça. E agora a polícia científica tenta fazer o reconhecimento da vítima, encaminhar essa informação para a polícia judiciária especializada, a Delegacia de Homicídios, para que possa evoluir na investigação. Então você que está vendo essa imagem dessa mala, numa cor azul, um pouco mais escura, se você viu nos últimos dias alguém suspeito passando com essa mala pela região ali do Santinho, há uma estimativa que veio agora da Polícia Científica, a informação com a Civil, que essa pessoa teria sido assassinada há cerca de uma semana, de 4 a 7 dias, porque quando o cadáver chega no Instituto Médico Legal, os médicos têm a total capacidade de identificar justamente que período que aconteceu o crime, né? Então, essa é a previsão, de 4 a 7 dias, a informação passada agora e a divulgação dessa mala azul, para ver se a nossa audiência, alguém tem alguma informação que possa acionar o 181 e auxiliar a polícia na identificação, então, para descobrir quem é a vítima desse corpo encontrado na mala. E o modelo utilizado é justamente essa mala, né? Essa mala que foi encontrada lá no Santinho. Vamos com mais informações, traz as imagens agora de uma perseguição policial que infelizmente terminou com a morte de uma pessoa lá em Joinville. Foi na região do Aventureiro, a polícia fez o cerco e o sujeito que morreu, o que vocês acham, hein? Será que alguém que teve alguma passagem policial? Será que alguém que já esteve preso há pouco tempo? Meu caro Luiz Felipe traz o detalhe da informação desse trabalho feito pela Polícia Militar em Joinville, perseguição que assustou as pessoas que estavam ali pela região também e viram aquele carro passando em alta velocidade, mas é óbvio que a polícia ia fazer o cerco e conseguiu pegar o sujeito. Luiz Felipe, a informação ao vivo é contigo. Está comigo, meu querido Henrique Zanotto. Pois é, em um final de semana de Natal, tranquilidade, as famílias em casa para curtir o feriado de Natal. Este indivíduo ele teria, a gente tem que falar dessa maneira, ele teria furtado um Jeep Renegade e acabou saindo disparado e a perseguição começou por toda a cidade de Joinville. Ele acabou perdendo o controle do carro e acabou batendo em outros carros que estavam parados na rua Vitorino Silvino Bittencourt, no bairro Aventureiro, em Joinville. O mesmo não teria obedecido os sinais de parada da Polícia Militar, foi alvejado e acabou perdendo a vida no local. Segundo informações, ainda outros 2 comparsas que teriam fugido logo após essa perseguição
teriam fugido em outro veículo e a Polícia Militar segue no encalço desses 2 indivíduos que ajudaram no furto desse Jeep Renegade que acabou acontecendo no dia de ontem. Fez coisa errada agora, meu querido Henrique, já não está entre nós. Um belo trabalho da Polícia Militar. Volto contigo. Muito obrigado, Luiz Felipe. Esse ponto que você está aí, Luiz, o trânsito aí. Você pode trazer, por gentileza, informação para a gente também, aproveitando a prestação de serviços? Cadê o Luiz? Está lá ainda ou não? Ele pode trazer. Agora sim, estou vendo ali, parece uma rotatória. O ponto que você está aí, Luiz, o que você percebeu da movimentação na maior cidade do estado nessa segunda-feira, como está por aí? Pois é, meu querido Henrique, eu vou pedir para o nosso cinegrafista Diogo Kleiman mostrar para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação da falta de água em São Francisco do Sul. E essa rotatória onde nós estamos é justamente uma das entradas para a cidade de São Francisco do Sul. Bem na rotatória aqui, você consegue ver a entrada para a BR-280. Nós estamos aqui na cidade de Araquari. A BR-280, que é uma BR comumente muito acessada nessa época do ano, e também tem uma entrada para a BR-101 que você pode aí pegar os acessos à zona sul, a parte sul do nosso estado, tais como Balneário Camboriú, Itajaí. O Diogo vai mostrar para a gente, vou até sair de tela para o Diogo mostrar, bem a parte da BR-101, onde dá acesso para você pegar a rota, como eu falei, para Balneário Camboriú, Itajaí para Florianópolis. O curioso, meu querido Henrique, que hoje, dia 29 de dezembro, 12h35, a gente consegue ver um trânsito relativamente calmo para essa época do ano. A gente sabe que algumas pessoas ainda estão no trabalho, ainda voltaram do trabalho depois dessa folga de Natal, mas geralmente essa época do ano, dia 29, já começa a estar completamente lotado isso aqui, mas um trânsito relativamente tranquilo aqui na entrada, saída de Araquari para a entrada da BR-280. Então você que estiver planejando, tá vendo no SCC Meio-Dia, estiver planejando ir para 280, ir para São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, já sabe que o trânsito está tranquilo aqui na rotatória de Araquari. E você que estiver pensando em ir para São Francisco do Sul, daqui a pouco a gente vai falar sobre a falta de água que está acontecendo das partes mais acessadas aqui do litoral norte. Eu volto contigo, Henrique. Muito obrigado. Daqui a pouco esse será o destaque da participação ao vivo do Luiz. Por falar em trânsito ainda, nós temos agora um engavetamento ali, um acidente envolvendo 3 veículos aqui em São José, na Grande Florianópolis, no quilômetro 207, que não passa um dia sem um acidente sequer. Mas não é isso aí, tá, gente? Isso é outra coisa. Aí sim. Aí nós estamos mostrando agora o Google Maps, então atualização para você em tempo real o trânsito. Quem está indo sentido sul de São José rumo a Palhoça é trânsito lento ali na região do Roçado, subida no Morro do Avaí, porque tivemos uma colisão envolvendo 3 veículos. Gente, é inexplicável, né? Como acontece acidente nesse mesmo KM, no 207, é só uma descidinha. É uma descidinha em curva, depois sobe, o pessoal sempre se enrosca e com isso o trânsito fica lento. Vamos lá com mais informações, agora sim a imagem de um circuito de câmera de segurança que mostra o momento de uma briga que terminou com morte na região serrana. Esse caso aconteceu envolvendo um motorista de um caminhão e um outro motorista em um posto de combustíveis. O caminhoneiro de 30 anos de idade foi esfaqueado após uma discussão que começa em Ponte Serrada, na BR-282. Isso na manhã de sábado. Sabe aquela discussão por motivo fútil? Briga, por desentendimento no trânsito? Aí o motorista de 65, que é esse que aparece ali sem uniforme, né? O caminhoneiro é esse que está por cima agora. Até parece que ele estava ali numa situação que ele iria tirar a vida do outro condutor. Mas o outro motorista consegue empunhar a faca e parte para cima do motorista do caminhão. Esse sujeito que tira a vida, então, de um caminhoneiro tem 65 anos e a informação que nós temos até o momento é que logo após essa imagem, essa discussão, essa briga com a faca, ele pega o carro dele e foge. Pega um SC, não sendo identificado nesse momento. E agora, a Polícia Militar, a Rodoviária Estadual, a Polícia Civil estão com essas imagens e com outras informações. Eu acredito, por como foi no sábado pela manhã, é bem provável que agora, já 12h38, faltando 22 para 1 da tarde, a polícia até já tenha reconhecido esse homem. E aguarda que ele possa comparecer a uma delegacia de polícia e apresentar a sua versão para esse caso que terminou da pior maneira possível. Uma discussão tola, uma discussão boba de trânsito, um dos dois armado com uma faca, briga e a morte de um trabalhador, né? De um motorista que perde a sua vida dessa maneira lá em Ponte Serrada. Vamos lá com mais informações no nosso SCC Meio-Dia, porque agora está na hora da gente atualizar a previsão do tempo.
Uma segunda-feira que começou com uma presença maior de nuvens aqui pelo estado, também com aberturas de sol e aquela tradicional pancada de chuva, principalmente no meio da tarde, início de noite. Há risco de temporais com ventos fortes e até mesmo granizo devido aos elevados índices de estabilidade. É condição de chuva mais intensa no estado. A gente deve ter um volume maior de chuva para essa faixa leste aqui de Santa Catarina, conforme a previsão da Ipagre-Cirã, que se estende até o norte do estado. A temperatura segue elevada, mas não tão alta como nós vimos nesse último fim de semana. Já amanhece com aquela sensação abafada, né? A temperatura mínima, vejam só, é 17, 16 graus, então já vai subindo ao longo do dia, mas aqui na faixa da Grande Florianópolis fica nos 29, 25 no sul, 30 no norte e no vale, ali na região de Blumenau, Indaial, podendo chegar até os 31 graus. Amanhã segue a condição de muitas nuvens, tempo fechado, também com chuva a qualquer momento do dia, à tarde e noite, com risco de temporais. Ou seja, ao longo dessa semana, segunda, terça, quarta, que é o dia da virada, a previsão é a mesma, né? O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e aquela presença de chuva no final de tarde. Vamos dar uma olhada aqui nas temperaturas, então, pelas regiões do estado de Santa Catarina. Vejam só para Florianópolis. Máxima prevista 23, que tranquilidade, hein? Nem parece que estamos no verão. Mínima 20, então não oscila muito. Em Lages também fica nessa casa 19, máxima 17 a mínima. Blumenau, região do Vale, 28 com chuva, 20 a mínima. Criciúma, sul do estado, então a máxima deve chegar aos 25 graus já nessa terça-feira, com mínima de 19. Grande Oeste, Chapecó, também marcando a mesma temperatura de Florianópolis, 23 a máxima, 20 a mínima. E Joinville, aberturas de sol, entre nuvens também 24 a 20 graus. Então, não deve subir muito a temperatura nos próximos dias. Vamos continuar acompanhando. E é uma previsão que eu vi hoje cedo do seu Ronaldo do Prado Coutinho, dizendo que esse ano, por enquanto, a possibilidade é pequena de termos chuva na virada ali de quarta para quinta-feira do ano novo. Mas isso a gente vai atualizando ao longo da semana. Intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações aqui no seu SCC Meio-Dia. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia, que você fica por dentro de tudo o que acontece no estado de Santa Catarina. Atenção, hein? Daqui a pouquinho vamos ao vivo a Blumenau, a informação que acaba de chegar, tem um acidente grave envolvendo um trabalhador. A equipe do Arcanjo 03 também está no local, a nossa equipe está se direcionando para lá e daqui a pouquinho a gente vem com a imagem ao vivo, mas foi uma construção, né? Parece que parte da laje desabou, o telhado, estou vendo ali um buraco, me parece, no Eternite, né? Ou é material? É o telhado, ó. E aí o momento da chegada da aeronave do Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, parceria com o SAMU e Secretaria de Estado da Saúde, no atendimento grave lá em Blumenau. É isso, laje desaba e o operário morre em obra de escola. Daqui a pouquinho, então, o nosso Paulo César vem com as informações ao vivo, direto do local, atualizando, infelizmente, esse acidente de trabalho. Vamos agora até a região de Governador Celso Ramos. O Kaique vai trazer atualizações de um jovem que estava desaparecido desde o dia 22, né? Morador lá da região que entrou no mar e agora veio a confirmação da localização do corpo da vítima através de uma embarcação que passava pelo local e acionou o Corpo de Bombeiros com o seu GBS, o Grupo de Busca e Salvamento. Kaique, guia de informação ao vivo, é contigo. Olá, Zanotto e todos que assistem o SCC Meio-Dia. Esta é uma situação que ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, mas segundo a própria instituição, todos os indícios desse corpo que foi encontrado praticamente no meio, entre a Praia de Palmas e a Praia de Canasvieiras, quem conhece a região sabe, consegue visualizar as penínsulas de Governador Celso Ramos e do norte da ilha de Santa Catarina. Um homem estava desaparecido há uma semana. Ele entrou no mar no canto esquerdo, na parte norte da Praia de Palmas, e acabou não sendo mais avistado. Um corpo, então, foi encontrado a cerca de 9 quilômetros deste local, já em alto mar, por equipes dos bombeiros que fizeram um trabalho intenso desde que receberam as primeiras informações sobre o desaparecimento deste homem. Os bombeiros dizem o seguinte: ainda não é possível confirmar que se trata
da mesma pessoa, mas os indícios levam a crer que deve ser este homem desaparecido há uma semana. A confirmação oficial fica a cargo da Polícia Científica, que já está fazendo toda a perícia necessária para que isso seja possível de acontecer. Há imagens agora do trabalho de busca por este homem, que acontece, como eu disse, há uma semana, e chama atenção porque diversos artifícios do Grupo de Busca e Salvamento, o GBS, dos bombeiros, foram utilizados, a exemplo de motos aquáticas, helicóptero e, inclusive, um equipamento chamado de... agora acabou aqui me fugindo o nome, mas um sonar de varredura lateral. Temos o vídeo deste sonar em funcionamento, ele que foi um aliado de cerca de 20 bombeiros militares, além de guarda-vida e civis que auxiliaram neste trabalho. O corpo, então, foi localizado após informação repassada por uma embarcação de pessoas, uma embarcação civil. Um barco passou pelo mar, avistou um corpo boiando, entrou em contato com os bombeiros, que prontamente foram até o local e fizeram o resgate deste corpo. A aeronave também do Grupo de Busca e Salvamento, do Batalhão de Operações Aéreas, foi acionado, o helicóptero dos bombeiros, para continuar, melhor dizendo, afinal diversas varreduras foram feitas, mergulhadores trabalharam incansavelmente, além das embarcações, os barcos dos bombeiros. Foram até o local, encontraram este corpo, que agora está na Polícia Científica para a perícia e posterior identificação, confirmação, portanto, para sabermos que se trata ou não da pessoa, do homem desaparecido há uma semana na Praia de Palmas. A qualquer momento, atualizações em tempo real no portal SCC10 e na tela do SCC SBT. 6h30 da tarde, tem Tá Na Hora Santa Catarina, e amanhã, 11 horas da manhã, SCC Meio-Dia. Henrique Zanotto, é contigo. Muito obrigado, Kaique, pelas suas informações. Aproveitando aqui para deixar um grande abraço, né? Ontem, dia 28 de dezembro, foi o dia do guarda-vida, civis e militares. Então, o reconhecimento a essa profissão que se destaca principalmente nessa época do ano, com os seus atendimentos no litoral do estado. Vamos ao vivo até o Vale, que o Paulo César atualiza as informações para a gente de um acidente de trabalho que, infelizmente, terminou com a morte de uma pessoa lá em Blumenau. Vamos lá com o PC, então, já está no local. Paulo César, a informação ao vivo é contigo. PC, só um instantinho que a gente não está conseguindo te ouvir. Só deixa ajustar o áudio lá, Paulo César, que a sua imagem chegou aqui para a gente, mas o áudio ainda não. Então, só a gente confirmar ali em cima, né? Se o PC agora já pode vir com todos os detalhes. Nós estamos vendo as imagens do primeiro atendimento da equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiros, e infelizmente a queda desse trabalhador, né? A informação veio de agora, a ocorrência chegou para os bombeiros há cerca de uma hora, por volta ali das 11h40, 11h50, quando o 193 toca, alguém pede ajuda imediata porque vê a queda desse trabalhador. E como foi um caso grave, aí vai todo aquele recurso disponível, né? Como o próprio Arcanjo. Paulo César, agora sim, só confirmando então, já estamos com seu áudio restabelecido, para que você possa vir do local, trazendo todos os detalhes dessa lamentável informação em plena segunda-feira, a morte de um trabalhador, PC. Exatamente, Henrique Zanotto, nós falamos em frente ao Colégio Adventista, uma escola particular, fica aqui na região da Itopava Seca, nós estamos no pátio, em frente onde quase tudo aconteceu. Deixa eu pedir para o Felipe Andrade mostrar então, nós estamos no estacionamento, olha quantas viaturas, Corpo de Bombeiros, SAMU, Arcanjo também. Aqui, um operário morreu por volta das 11h30. E o que aconteceu, Henrique Zanotto? Aqui é realizada uma obra de ampliação desta unidade de educação. É uma grande obra e são várias empresas que trabalham neste momento aqui, aproveitando as férias escolares. Então, há uma obra
em andamento lá nos fundos do prédio. Então há uma obra de ampliação da escola. E o que aconteceu? Pouco depois das 11 horas da manhã, uma laje desabou. Houve um colapso da estrutura e essa laje desabou e parte da estrutura caiu sobre as costas de um operário que foi prensado contra a parede. Morte instantânea. E o tenente-coronel Jair, que é o comandante, piloto do Arcanjo, já esteve lá dentro, já reconheceu todo o cenário e nos dá mais informações ao vivo aqui para todo o estado, o SCC Meio-Dia. Tenente-coronel, morte confirmada, infelizmente. E o que mais o senhor pode nos relatar, trazer de informações ao vivo aqui no SCC Meio-Dia? Bom dia. Bom dia Zanotto, telespectadores. Nós tivemos esse acionamento então, por volta das 11h30, reportava o desabamento de uma laje com uma pessoa, pelo menos uma pessoa presa embaixo dessa laje. Nós deslocamos diversos recursos, inclusive o Arcanjo 03 com a equipe do SAMU Aeromédico para fazer esse suporte avançado à vida, trazer esse hospital aqui para o local, para tentarmos a intervenção. Infelizmente a equipe, quando logrou êxito, a pessoa identificou que ela estava com sinais de morte óbvia, pelas circunstâncias do caso, sinais incompatíveis. A partir daí tratamos de organizar a operação para extrair esse corpo. Simultaneamente começamos a identificar quantos trabalhadores haviam na obra. A nossa principal preocupação era ter a certeza que nós tínhamos apenas uma vítima. Nós identificamos pelo menos 4 prestadores de serviço diferentes, sendo que um dos prestadores tinha 15 trabalhadores nesta obra. Nós estimamos em torno de 25 trabalhadores, pelo menos, trabalhando no momento desse colapso. O sargento Durante, nosso chefe de socorro aqui de Blumenau, coordenou os trabalhos lá de extração, garantimos a segurança lá da nossa equipe para fazer o trabalho e após cerca de 30 minutos a gente conseguiu fazer a extração do corpo, infelizmente, como os senhores podem ver agora sendo embarcado com a equipe da Polícia Científica. Olha, uma imagem triste, né, que a gente, infelizmente, acaba registrando aqui nessa transmissão ao vivo. Os agentes da Polícia Científica de Santa Catarina retirando o corpo aqui da unidade, corpo deste operário, homem que trabalhava nesta obra, vítima de um desabamento. É mais uma laje que desaba e que provoca a morte de operários em Blumenau. A gente lembra que recentemente também uma obra de ampliação de um hospital aqui na área central da cidade também registrou essa ocorrência, desabamento de uma laje com mortes de operários. E aqui, o senhor já tem alguma informação sobre o que pode ter acontecido, as causas desse desabamento? Não, nós não conseguimos identificar ainda as causas. A gente sabe que houve um colapso estrutural pelas circunstâncias, mas o que motivou e as consequências desse colapso serão apuradas pelos órgãos responsáveis, dentre os quais aqui nossas costas aqui está a Polícia Científica, que trabalha com seus peritos, não só fazendo a análise da vítima, quanto a análise da estrutura. Temos aqui também a Polícia Civil, a Polícia Militar de Santa Catarina, cada órgão da sua competência fazendo a sua avaliação. Muito bem. O operário já foi identificado, o senhor tem a idade dele? Nós temos uma identificação prévia dele, segundo o relato de algumas testemunhas. Nós, nesse momento, não estamos optando em fazer nenhuma divulgação, até porque não foi confirmada a identificação e também a gente não fez contato com a família. E que serviço ele executava no momento do desabamento? Ele era um eletricista, é isso? Ele fazia um trabalho junto a uma parede, ele estava sobre uma escada, mas a tarefa, essencialmente, que ele estava executando, nós não identificamos, até porque acaba não sendo o escopo nosso naquele momento da ocorrência. Nenhum outro operário ficou ferido nesse desabamento? Não identificamos nenhum outro ferido, nenhum outro desaparecido. A princípio foi uma energia localizada que infelizmente vitimou esse trabalhador. Tenente Coronel Jair, muito obrigado pelas informações. Obrigado à disposição. Henrique Zanotto, então uma triste informação, né? Mobilizando equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU, Polícia Científica está aqui, corpo de um operário acabou de ser retirado lá do local do desabamento. Então eu confirmo, é uma obra de ampliação do Colégio Adventista, que fica aqui na região da Itopava Seca. Aconteceu o desabamento de uma laje que atingiu este operário. E uma das vigas que desabou, Zanotto, prensou ele contra a parede. Quando os socorristas chegaram aqui ao local, ele estava lá pendurado, preso na parede, cerca de 3 metros de altura, prensado por essa viga que desabou. Cenário triste, funcionários desolados aqui e as obras estão suspensas. Agora, as polícias científicas, a perícia da polícia e a Defesa Civil vão avaliar e
vão abrir uma investigação para apurar as causas deste desabamento que infelizmente causou a morte de mais um operário aqui em Blumenau. Voltamos ao estúdio com vocês, Zanotto. Obrigado, Paulo César, pelas informações, direto do local, né? Nossos sentimentos à família e que ela possa ser amparada agora, né? Nesse momento de dor desse trabalhador, infelizmente, que sofre essa queda e ainda com parte da estrutura prensando ele contra a parede, como descreveu o PC nas informações obtidas com o pessoal do Corpo de Bombeiros, acidente com um trabalhador com morte lá em Blumenau. Vamos dar uma olhada na imagem ao vivo agora, região de Balneário Camboriú, Praia de Laranjeiras, sempre bastante movimentada, até porque é uma praia com pequena faixa de areia, né? E lá o pessoal sempre aproveitando essa época do ano. Lá na frente do horizonte dá para ver alguns prédios. Laranjeira é uma praia um pouco mais reservada ali em Balneário Camboriú, que para quem não sabe, né, não é somente a praia central de Balneário Camboriú. Existem outras praias e a Sofia Gonzalez já está aqui comigo para atualizar a polêmica envolvendo também uma praia de Balneário Camboriú, mas a conhecida Praia do Pinho. Minha querida Sofia, muito bom dia. E afinal agora, como fica o naturismo? Pode ou não pode? É crime ou não é crime? Porque tem uma discussão jurídica nisso aí tudo, né? Exato. Bom dia, Zanotto, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. É um pouquinho difícil de entender, viu? Porque não é crime, mas também não pode. Entendeu? Vamos tentar aqui assim, né? Na Praia do Pinho, como o Zanotto falou, em Balneário Camboriú, a justiça decidiu que ficar nu não é crime, apesar de a prefeitura ter criado regras para proibir o naturismo nas praias da cidade. Numa decisão liminar, o juiz manteve válida a lei que restringe a prática em balneários, mas impediu que ele seja tratado como crime, desde que seja apenas a prática de naturismo sem nenhuma conotação sexual. E ainda conforme o juiz que deu a decisão, nudez por si só não é crime. Para ser considerado ato obsceno, tem que haver a intenção de ofender o pudor público, o que ele diz que não acontece na Praia do Pinho, local conhecido pelo naturismo há mais de 40 anos. E o advogado da Federação Brasileira de Naturismo, que entrou na história também, Anselmo da Silva, deu orientações para os frequentadores da praia em caso de uma abordagem policial ou da Guarda Municipal. Olha só. A gente orienta todos os frequentadores da Praia do Pinho que, em caso de abordagem devida da autoridade policial ou das forças de segurança, é que vocês gravem essa abordagem, verifiquem o nome do agente público, certo? E para que a gente possa enquadrá-lo na lei de abuso de autoridade, certo? Porque uma vez que estão descumprindo ordem judicial, a gente tem condições de enquadrá-lo e fazê-los com que eles respondam penalmente com abuso de autoridade. Nós estamos examinando a possibilidade de um recurso ao Tribunal de Justiça, porque houveram alguns pontos que não foram esclarecidos por parte da decisão em primeira instância no juiz, que a gente está analisando ainda esse recurso ao tribunal, se vamos entrar ou não. E os próximos passos seriam a discussão da constitucionalidade da lei municipal, lei complementar 129, do decreto 12.909, bem como a possibilidade de discussão da legalidade da omissão, ou melhor, da extinção do naturismo no novo plano diretor da cidade de Balneário Camboriú. Olha, e o fato de não ser considerado crime vale apenas para a faixa de areia. Em acessos, ruas, bares e banheiros, o uso de roupa continua sendo obrigatório. E lembrando que tudo isso ainda é temporário, o processo não terminou e a decisão pode mudar no futuro. Todos os detalhes a gente tem aqui no portal SCC10, inclusive também a nota, a posição da Federação Nacional, a Federação Brasileira de Naturismo, que colocou ali os seus argumentos, as suas opiniões também. Então, como o Zanotto falou, um tema polêmico, né, Zanotto? Que sempre funcionou, né? Há décadas, mas agora o pessoal andou abusando um pouco e com isso a Prefeitura precisou fazer essa nova legislação. Muito obrigado, Sofia. Essas e outras informações você acompanha no nosso portal SCC10. Pessoal, amanhã, terça-feira, a Kombi do Verão do SCC-SBT vai estar no norte da ilha com ele, Laércio Botega, fazendo aquela festa amanhã na Praia dos Ingleses. Vai levar aquele clima gostoso, muita brincadeira, dicas, animação e brindes para quem estiver no Zinga, nos ingleses, amanhã. Lembrando que toda semana uma praia diferente e você acompanha tudo aqui no A Tarde a Nossa, que está chegando já na sequência. Você fica ligado porque o verão está só começando e a Kombi do Verão do SCC-SBT está chegando com tudo. Então, pessoal, amanhã, ingleses, nessa terça-feira, com ele, Laércio, levando o seu
clima de verão também para a praia. Gente, vamos agora falar de um grande show que aconteceu nesse fim de semana aqui em Florianópolis, o Sertanejos, né? Da capital, que nós tivemos aqui, o casal do momento, conhece? Ana Castela e o Zé Felipe. A Gabriela Mariotto e o Orionto Júnior estiveram lá para acompanhar de perto e conversaram com eles. E vamos ver só como foi esse show da dupla tão queridinha dos adultos e das criancinhas. Por todos os lados, o uniforme da boiadeira estava presente. Bota e chapéu, com muita cor e muito brilho. E a animação do público já estava alta desde a fila de entrada. Foi tu que fez esse chapéu ou tu comprou assim? Eu comprei assim. Só pra vir no show? Aham. Tu tá muito ansiosa? Aham. É o primeiro show dela? Aham, sim. E você tá ansiosa também com ela? Sim. E você trouxe até a tua boneca da Ana Castela, tu gosta muito dela? Sim. Sim. Que música que tu mais gosta da Ana? Todas. Meu primeiro show da vida. E que música que vocês estão mais ansiosas pra ouvir? Acho que Pipoco. É? Qual música que tu mais gosta dela? Olha onde eu tô. E tu acha que ela vai cantar essa no show, tá ansiosa? Uhum. Toda essa animação aumentou ainda mais quando a cantora tomou os palcos. Ana Castela, de 22 anos, assumiu o topo das paradas de sucesso em 2022 com a música Pipoco. Desde então, ela vem numa crescente. Em 2025, viveu um dos melhores anos da carreira, com o lançamento do álbum Let's Go Rodeio. Eu gosto muito do country, né? Então eu quero trazer o country, só que um pouquinho diferente, mais Ana Castela, pra cá. E é isso que a gente vai fazer. A gente lançou Let's Go Rodeio e a gente quer agora fazer um novo álbum country pro pessoal. E tanto é que a gente vai sair lá pra fora, vai pra fora, compor esse álbum e trazer aqui pro Brasil. E quem sabe estar mais uma vez no nosso Grammy Latino. Ana Castela agitou o público com um repertório diverso, incluindo sertanejos mais antigos. Um show completo, com direito a muita coreografia, luz e cor. O que tu tá achando desse show da Ana Castela? Tá maravilhoso! Eu tô gostando muito! Tem que participar, né? E a Lara, desde pequenininha, é forte. Daí não dá pra não trazer. Não. A animação do público era maior por outro motivo. Pela primeira vez, Ana Castela e Zé Felipe, o mais novo casal do mundo sertanejo, dividiu o palco. No fim de novembro, os dois estiveram em Balneário Camboriú, nas gravações do Agroplay Verão, que reuniu grandes nomes do gênero musical. Gravaram Eu Só Quero Você, que tem sido sucesso em todo o país. Cansei de I love you, quero Camboriú. Cansei de I love you, quero Camboriú. Sempre muito bem recebido em todo o estado e dessa vez não foi diferente, foi incrível, gravamos várias músicas, graças a Deus já está tocando no Brasil inteiro. E hoje cantar pra turma aí, tô muito feliz de estar voltando. A Ana tá acabando de cantar agora e tá todo mundo em família aqui, tô muito feliz. O cantor levou pro palco os novos lançamentos de um álbum que marcou o retorno dele pro country, mas sem deixar de lado hits como Malvada e Porsche Azul. Em um show marcado por interações com o público e descontração, Zé Felipe fechou uma noite inesquecível para os fãs de Floripa. Namorou com aquela outra, né? Namorou com a outra? Já namorou. Nós estamos fofocando. Ó, a gente não é desse momento, mas aí, ó, Zanotto chamou pra fofocar. E ficamos aqui, ó, quando viu, tá no ar. Porque tem mais? Não tem entrevista exclusiva com ela agora? Entrevista completa, você vai ver agora no A Tarde Nossa com a Ana Castela. Uma entrevista muito legal. Eu você viu só um trechinho, né? Isso. Como é que foi e tal. Vou botar tudo. Hoje é tudo, a gente bota. Vou botar tudo aqui no A Tarde Nossa. A Tarde Nossa mesmo, né? A gente faz o que quer. Então tá, eu espero vocês amanhã às 11, porque agora é com eles, A Tarde é Nossa. Isso tudo e muito mais, né? Muito mais. Vai, dale.